Boa tarde, Nengues. Tudo bom? Isso aí, Lick, tudo bom? Nossa. Beleza. Dê, Viciado. deem boa tarde a todos. Cadê meu bonequinho mexendo? Tem que acompanhar essa porra. O bonequinho mexendo. Boa tarde a todos. Boa tarde, bando de nengues. Nosso primeiro Cinercast, olha só, velho. Literalmente uma live inteira, a gente falando só atrocidades, né? 3 desocupados comentando sobre assuntos aleatórios. Agora eu tô livre mesmo, porque eu escrevi um capítulo de 3.000 letras ontem. Eu tô livre. Tô livre! Não foi mais que obrigação, mas aí. Eu tô desempregado aí. Ai, ai, Chiboto. Ai, Deixa eu ver aqui, mano. ai, ai. Serancakura, tô brincando. Oh, não, esse Tô aí tem que ser brincando, anime. Mas já tem o calma, anime. Mas já controle. tem o Tô anime, mas já tem o brincando, anime. eu sei, eu tô brincando. E o anime é Calma. muito bom, hein? O anime é excelente. É nível Muito Escuda XD. respeito, É muito nível Escuda respeito, muito XD. respeito. Muito respeito. Muito respeito. Tem Ai, cara. respeito. Deixa eu ver. Respeito. O chat tá esperando do V, né? Porque o V é o cara das ideias, né, velho? Oi? O chat é em cima da tua cabeça. Eu sou das ideias. É o Oh, cara. chat, stop blowing in my mind. My mind. It's in my eyes, una demola, Ele literalmente. Aí a gente tá num programa de rádio, porque eu roubei a sala do Astor. Né? E aí, papai, tudo bom, papai? Brincadeira, meu. Estamos aqui no domingo. Ô, louco, bicho, brincadeira aí. Estamos Mas isso por... aqui é o papo. Cara, a gente já falou o seguinte hoje, cara. A gente não tinha pauta, mas a gente chegou precisa de uma pauta já. No programa aqui, nosso, né? Que é o seguinte, a gente tá vendo hoje em dia que a indústria, ela tá indo pra um lado de fazer muita adaptação de jogo. A gente começou agora com dos tempos pra cá, com Mario, Sonic, voltou a fazer Resident Evil, que sempre foi uma merda, né? Nunca vou dar. Mas muita Né? adaptação de jogo começou a vir bastante agora. Um monte começou a vir agora, God of War vai ganhar uma série e tal. A gente pensou aqui, cara, se a gente tivesse dinheiro infinito, tivesse recurso, tudo, tá ligado? Como a gente faria uma adaptação de, Um cartão de de certos crédito que jogos? se autopagasse, tá ligado? Tá ligado? Posso que se tivesse a opção de render alguma coisa e a gente tivesse dinheiro pra fazer. Sim, Né? sim. Só que negócio, a gente vai, tipo, tipo, se a gente faria uma série, filme, até uma animação, né? Faz de uma franquia que a gente gosta, tá ligado? Tipo, a gente fez uma lista aqui, tem muito jogo que a gente gosta bastante, tem muito jogo que tem Caralho! margem pra se tornar um filme ou até uma série incrível, né? O que você fala, Bert? Não, não, não. É um bagulho que saiu errado aqui perto. Deixa eu consertar essa bosta. Deixa eu aumentar aqui Irmão, mais o áudio deles aqui na live. Pronto, tá bom. velho, é que assim, se você mandar no chat se você ver no chat essa atrocidade que foi aqui, a porra do meu chat, você racha de rir, irmão. Deixa eu ver, tá no Discord? Não, é que assim, tá tão Que é o espalhado. Ressus? Eu tô no coisa mesmo. Nossa! Eu tô falando. O que Pera acontece? aí, Nossa! pera aí, não, eu tô tentando arrumar, calma. Deixa eu ver. É que literalmente, tá ligado? Como se fosse uma lista de 2 linhas, tá ligado, É, Só que é elas estão fazendo foda, tá escadinha. ligado? Só que Não, elas estão é fazendo tipo. escadinha. Não, tipo, eu tentei fazer em linha, só que deu uma merda gigantesca. Pera aí, deixa eu ver se eu arrumo essa bosta. Uma giromba. É que Sarta. o Enter, se eu clicar no Enter, eu acho que ele vai na mensagem. Então não sei como você fez esse. Ctrl Enter. Você dá espaço. Ah, tá. O cara Salve a escreve, né, voz. velho? Mas podem mandar coisa no chat, a gente vai ler. Eventualmente a gente tenta ler no chat, tá? Vai se E, fuder. Pera aí, deixa eu escolher essa ó, porra. louco. Mas caso vocês Não, não é queiram uma você mensagem não. extensa, link do Pix tá aqui em cima, ó. Tá logo ali em cima, nos de dinheiro. Ajuda a gente a tentar fazer alguma coisa dessa vida. Ajude. Ajudem.
Mas sim, Acudam, como eu acudam. falei, a gente vai falar de adaptações, de como seria uma adaptação boa de jogo pra nós, entendeu? Pra nós, entendeu? Não quer dizer que seja melhor, entendeu? Também sim, né? Temos aí que... Dependendo, se for tipo Devil May Cry da Netflix, tem como ser 1000 vezes melhor. Não, Eu ia falar isso agora. Não, tipo assim, em Resident Evil tem como acertar 1000 vezes melhor com certos diretores aí que parece que não sabem de nada, né? A Tchanka é um deles também, ó. Aí, Carol, Ah, por favor, o Anderson, né, velho? Olha minha mulher, olha como ela é gostosa, olha minha mulher. não deixem a Shankar adaptar Berserk, por favor. Por favor, já não basta o anime ser ruim, velho. Não façam isso. Eu não aguento ver Berserk apanhar tanto assim, velho. Veja o que fizeram com o meu garoto. Não, é impressionante que, assim, o Berserker, ele tem um anime antigo, que eu gosto. Mesmo que seja daquele, eu gosto. A animação até que é muito boa, velho. Aí A chega animação lá. antiga não é ruim pra mim. Aí chegou os ovos que eu descobri que tá dublado na Crunchyroll, e a dublagem tá boa. Eu gostei muito da dublagem. Cara, eu fiquei pensando, cara, tá dublado o Berserker. Eu fiquei, caralho. Eu fui ver essas Não é animações, que concluente. são os ovos da Era de Ouro, que são muito boas. Essas animações são excelentes, tá ligado? Pena que o anime veio depois, é um 3D, é um tosco, parece um... Tá ligado? Será que é shift? O V morreu. Caralho, o Joe é shift, o seu puto não era control. É chefe. Tô brisando aqui pensando, caralho, o que seria bom pra uma adaptação de Berserk? Cara, Berserk é adaptar o mangá e foda-se. É. Não tem segredo, velho. Adaptar a porra do mangá. Só respeita problema- o material original, caramba. Pegar um estúdio decente. Ah, pega a mapa, pronto. Nossa, os animadores de mapa vão querer mandar a gente pro inferno depois disso. Foda-se. Dá pra mapa. Tá na sua mão. Ó, Ó. deixa o ser humano sofrer mais um pouquinho. Ou sei lá. Não, eu colocaria na mão do estúdio da... que fez o Mage Dragon. Ah, Qual mas é é o bom também. Mage Dragon. Que estúdio foi? Que também fez o Fate... Não foi Stay Night, eles fizeram o Fate Zero também. Seria genial. Cadê? Qual é o estúdio? Demografia... Estúdio. É a Kyoto Animation. A Kyoto Animation, eles fizeram Made Dragon, fizeram o Evergarden lá, que tem a Arpure de outro nível. Caralho. Mas, pô, os caras... Resumindo, Eles... toda loira pro Ju é uma cópia da Não, é Arthur que a protagonista do Evergarden, ela parece muito Arthur, velho. É muito parecido. Eu sei. Tô zoando contigo. Mas, tipo, cara, é um estúdio muito mal. A Kyoto Animation Agora muito foi, bem. caralho. E, velho, Pronto, você sabe, a mano. Kyoto Animation, pra fazer cena de ação, os caras mandam bem, velho. Os caras mandam bem. Você pega Eles o... mandam bem. Não, o Made Dragon, que é um anime de Slice of Life de dragoas no mundo humano. É uma cena de animação que dava 10-0 em Dragon Ball Super, velho. Eu olhava e ficava, quê? Como que Dragon A Ball Super não animação tem dos isso? personagens é bem fluida, né, Ju? Porra. Também, mas tipo, aquela, É velho, bem só a cena. fluida, né? Não, só a cena de luta da Eu Kana sei, com a mano, a cena Toro, de luta é nossa, bonita velho. pra caralho, velho. Não, a batalha da Toro com a Ilulu, velho. Aquele laser, velho. Você fica, quê? É uma alvorada atômica e vou fora, irmão. Aliás, começou a sair o Fake War, né? Do Fate. Eu vi. Eu depois vou dar uma olhada como tá. Eu vi trechos da animação, ainda não cheguei a assistir, mas é A animação aquele tá muito mesmo boa. negócio que eu já falei pra você. Tipo, quando você já viu a porra da novel, tipo, só pra ver a animação é foda. Não, eu só quero ver as batalhas. Tipo, não que seja ruim, mas aquela batalha do Alcides contra o Gilgamesh, puta que pariu. Hoje! Hoje comeremos A guerra, mano. Cara, isso deve ser feito da maneira mais discreta possível. Não, mas não. Essa fake, as regras vão pro caralho. Não, Não. se consta no Stranger Fake. É Não consta. literalmente isso aqui, cadê? Deixa eu ver se eu acho, peraí. Mano, a primeira cena da porra do anime é o exército dos Estados Unidos fuzilando a porra do padre que mandaram pra supervisionar, porra.
Não, é literalmente isso que a gente mostrou na tela. Ah, o Gilgamesh olhando assim, tá ligado? Assim, pra cena, tipo, ele tá. Hoje tem, tá ligado? Hoje eu vou quebrar todo mundo. É muito bom, velho. Mas bem, vamos começar já a falar dos negócios? A minha listinha já tá pronta. Também, já Bom, puxa. Vamos puxar qual assunto primeiro, velho? Vamos tirar já o elefante da sala, velho. Já que a gente já tá falando de Shankar, adaptação ruim. Lá, velho. lá vem Devil De May Cry. Né, Devil Devil May Cry May Netflix. Cry. Embora, vai. Vamos tirar o Mano. elefante rosa da sala, vamos. Cara, Elefante sem rosa. sacanagem. Devil May Cry, eu falo a verdade. A Netflix, eles tinham tudo pra fazer uma adaptação boa. Porque Devil May Cry, sem sacanagem, eles têm marcha pra muita história foda. Tem marcha pra muita história foda. Só você pegar o Devil May Cry 3, só o Devil May Cry 3 você já tem uma história muito boa pra se adaptar. Tá? Só o primeiro jogo já é incrível. Só o Devil May Cry 3 já é incrível. Porque assim, você pega. É literalmente uma história baseada em Divina Comédia, onde os protagonistas são literalmente filhos do demônio mais foda do inferno, tá ligado? É literalmente um shonen, é um shonenzão, não tem segredo pra adaptar o shonen. Não É tem literalmente- erro pra você errar e eles conseguiram errar. Isso que Não, impressiona. é impressionante. Não, é assim, Resumindo, pode falar. não, é isso Morreu. mesmo. Resumindo, o V tá certo. Tipo, não tinha É. mais. Mano, tem tanta novel boa, interessante As- do bagulho, não. Vamos misturar. Não, eles tentaram agradar todo mundo, só que eles fizeram merda. Eles É. misturaram novel com jogo. Não. Meu Deus. Não, eles ainda Com pegaram o mangá que nem terminou. O mangá nunca foi concluído, aquele mangá do 3. Então, Pegou um mangá Isso que foi não maior. terminou, misturou com Devil May Cry 3 de uma forma porca pra caralho. É. E depois mano, ainda. até a Lúcida da porra do 2 que o que tá fazendo lá, eu não Não, sei. eu não sei porque colocaram uma porcaria, uma É, personagem por daquela. motivos de sim, não faz sentido, Não, mas outras cara, isso daqui resume bem Devil May Cry. Essa cena aqui resume bem. É o Dante, Claro. sem camisa, jogando a espada pra cima. Foda-se. É isso. Jogando a espada pra cima pra colocar a jaqueta. É, Véi, não, vocês sabem, Devil May Cry, eu já falei, eles tinham que fazer um anime. mano, eles precisavam de uma coisa, só reproduzir aquela cena do Dante do Devil May Cry 3, solando os demônios com bilhar, mano. Foda-se, já não, ganhava. a cena Já ganhava o maravilhosa. anime já. A cena já é a cena- maravilhosa. É perfeita. Ele literalmente lá assim, chegou o Arca, ele lá assim, comendo a pizza, assim, aí vai embora. Aí os bichos chegam. Aí ele só dá um tapa assim, o bicho sai voando ele. Tipo, vai tirar onda, andando, aí vai assim. Essa festa vai ficar louca. Let's rock! Aí vai. Não ativa, não liga. Dá um soco na máquina, velho. Começa Dá a um música. tiro na porra da máquina. Não, ele dá um soco, ele dá uma porrada assim. Pá! Ah, é verdade. Mano. Aí ele pancadão. começa véi, a cena é muito bem dirigida. Vai se fuder, velho. A cena é E se linda quisesse demais. ganhar os brasileiros, colocava Tucadonca. Aquilo ali é um ótimo exemplo do que você pode fazer quando você presta atenção no personagem. Quando você É. é um personagem que você já vê. Quando Pô, ele você para pra estudar a porra do universo e a porra do personagem. Não, velho, o é Dante. O Dante do Devil May Cry 3 já é mais forte que o Dante da Netflix sem tirar o Devil Trigger. facilmente, velho. Porque Inclusive, eles pegaram a porra do Devil Trigger do 4. Nossa, velho. nossa, Não, e nem é aquele do 4, do 4 mais bonito ainda. É um Devil Trigger não, totalmente é um do 4 aleatório que eles criaram. Então, aquilo ali é uma criatura que eles criaram tirando da bunda pra fazer com. é uma Não, quimera, doido. deixa eu Pra ver se fazer eu acho fanservice, aqui. só que não deu certo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Até esse Não, Devil vamos Trigger fazer aqui. nosso próprio Devil Trigger e foda-se, os caras vão Não, gostar. eu odeio o visual do Dante da Netflix. Eu odeio aquele visual. Nossa, aquele visual é horroroso, velho. É horroroso. O personagem do Virgil, que o Devil Trigger dele é o Nelo Ângelo. Qual que é É, o sentido? Não faz sentido. Não, tipo, no 1 era, mas porque tá sendo controlado. Aí tudo bem. Não, sim, não era o... é outros 500, mas aí o cara tá Sério, não. tecnicamente no auge, livre, Bom sem dia, amarra rapaziada. mental. Se a porra. Cara, Bom dia. não, olha aí. Não, velho, esse design eu acho horroroso. Esse design desse Devil Trigger, velho. Olha isso. Esse design é horroroso. Olha isso, velho. Essa asa toda esquisita, velho. Não, tipo assim, eu gosto do Devil Trigger. Pra mim, a melhor versão do Devil... Velho,
E pior que ele é um 3Dzão mal feito. Isso que é pior. É um 3Dzão mal feito pra caralho, velho. É ruim. Parece É pior feio. que o dois às vezes. É feio. Né? Não, e até do 2. Não, o do 2. Pera aí, deixa eu ver aqui. Devil May Cry 2, Devil Trigger. O Devil Trigger do 2 é mais bonito. O Devil Trigger do 2 é muito. Isso é Porque o Devil verdade, Trigger do isso é 2 é verdade. o Devil Trigger do 5. E o Sim. design do Devil Trigger do 2 é bom. O 2 ele pode ser o problema que for, mas os designs do 2 eu acho da hora. O visual do Dante é bom no 2, tá ligado? Tudo é bom no 2 visual. Mas de resto é ruim. De resto, a gameplay, a história. De resto, a Não, história é uma até a forma merda. Magin. A forma Magin do Dante do 2, cara, é muito foda. É muito. É mesmo, como posso dizer? É aquela forma demônio que você fala, cara, isso é um demônio que tem presença. Tem. Esse é o cara ruim. Cara, Gente, e foi o precursor pro Devil Trigger, obviamente. E é muito bom, velho. Apesar que os caras querem economizar e eles fazem um 3D porco pra caralho. E o Agni-Ruda tem cabeça, verdade. Não é verdade, Né? não. E a que tem cabeça são dois Mano, imbecis, né? Dois imbecis. Mano, velho do Eles céu, são- que ódio. Eles são hospitaleiros no Devil May Cry 3. Só que quando fala, eu quero passar, eles falam, a gente tem que guardar essa porra, você vai ter que inventar É. jeito. Não, vamos E lembrar. Vamos são lembrar. tipo de- A Devil May Cry 3, a torre, né? Que tem lá. É outra referência à Divina Comédia. E tem uma torre no Divina Comédia também. Mas, tipo, cara, é literalmente. É a torre do Purgatório, que é aquela montanha que o Dante tem que subir, né? Tá ligado? Mas, cara, é tipo assim, a torre toda, todos os inimigos da torre são antigos seguidores do pai do Dante, do Virgil, tá ligado? Menos Menos o Cerberus. Beowulf. É menos o Beowulf. O Beowulf é o rival, né? Ele queria matar ele queria vingança. Preso lá É. pelo espaço pra cuidar da torre de qualquer jeito. Sim. Mas, velho, mas assim, você pega. Eu já falei, é uma outra adaptação de Devil May Cry 3, falando sério, é tipo assim, faz um anime e pega o seguinte, pega o começo do mangá. Pega assim, ó, como eu faria? Pegando com base o que a Netflix fez, e fazendo bem feito. Eu faria o quê? Eu faria que nem Arcane. Três atos, tá ligado? De 3 episódios. Só que cada episódio de 1 hora, quase, tá ligado? 40 e poucos minutos por aí. E eu faria o quê? O primeiro ato eu faria a adaptação do mangá do Dante, contando ali com o Goldstein, um pouco do passado dele. Aí termina esse primeiro ato com a primeira luta dele com o Virgil, ele perdendo essa luta, né? Que ninguém é no mangá, tá ligado? Aí a gente ter já a margem pro Devil May Cry 3 no começo. Entendeu? Temos toda a base feita no começo do Devil May Cry 3, tá ligado? Já temos o objetivo do Dante, já temos a introdução do Virgil, tudo. Aí começa o ato 2. Ato 2, começo do Devil May Cry 3. Ele chegando à torre, ele enfrentando os inimigos, e termina com o quê? Ele chegando no topo lá, luta com o Virgil, termina o segundo ato ele perdendo de novo, só que ativando Devil Trigger, tá? Aí o terceiro ato é todo o final do jogo já. Que é toda aquela parte da Mary, do Arkham, da batalha final, e termina com os dois lutando e o Verde ficando no inferno. Pronto. Ao som de Devils Never Cry. Melhor. Eu vou mentir, não. A série é ruim, mas pelo menos as músicas são boas. Porque essa é a música do jogo, As né? Não tem que músicas errar. é a única coisa que é. Alfa, mais ou menos, porque ainda não são as versões tão boas. Não, tipo, sim, mas. A Mas Devil ativa Never aquela Cry é boa. nostalgia A Devil que não Never Cry é ruim. boa. Tem uns remixes, mas não é ruim. A Devil Never Cry é boa na série. Eu acho que eu não gosto bastante, mas tipo, cara. Eu não botaria o Burn the Light no começo dessa primeira parte. Eu guardaria Não, lá mano. pro Devil May Cry 5 mesmo. Porque, tipo, Burn the Light combina com É o 5. Brasil. É, o Brasil. O negócio no YouTube é a porra do negócio sem querer, que merda. É isso, meu. Calma, cara. Calma. Mas no YouTube. Quem que É, foi o porra? Não, deixa eu aqui pra brisar. Eu sou o Elbra. Quem É foi o filho da porra de propaganda no YouTube? Não, e outra coisa, eu manteria o visual do Dante fiel, velho. Eu manteria ele fiel do Devil May Cry 3. Porque o visual do Dante do 3 é maravilhoso. Né? Não, vou mentir não, mas vamos admitir, o visual do Dante do 3 é um... famoso. É aquele reflexo dos anos 2000. Edge Dark, tá ligado? É o dossiê da porra do boneco. Tá Começou. ligado? É o adolescente revoltado, gostoso, tá ligado? Com a camisa de fora, peitoral. E é engraçado porque, tipo, é escrachado. É tosco, mas, cara, combina com o Dante, porque o Dante não se leva a sério. Tá ligado? Não, não. Funciona. Sério, é só essa cena aqui do Dante tocando guitarra.
É maravilhoso. O bicho. Uau, Caramel! Cara, vai Foi tomar no cu. Não, o Então, cara enfrentando uma vampira gostosa, ela vira uma guitarra, velho. Pronto. Não preciso falar alguma ou seja, coisa. se que tá seguindo a anatomia feminina da personagem, o Dante tá sempre com as mãos ocupadas. Meu Né? parceiro, ele tá dedilhando gostosamente. Tá dedilhando gostosamente aquela guitarra. Ele está aproveitando todo o arsenal, né, mano? Não, e outra, eu vou mentir não, mas eu Eu ainda não manteria extraí todas as 100% armas. dessa arma, rapaz. Cara, eu manteria todas as armas também. Eu manteria todas as armas Nossa, na série. Porque, cara, outra coisa com o Netflix, os caras não colocaram as armas que a gente gosta, velho. Tipo, a Agni Cara, Rudra usou, tipo, 1% do que a gente tem dela nem no um jogo, por tá ligado? meio por cento do negócio. Ah, velho, vai se fuder, Que velho. meio por cento, 0,3, é É, muito inferior à porra do jogo, irmão. vai se fuder, velho. Eu, opinião, Devil May Cry 3 é uma tradução perfeita pra você fazer uma história muito boa, porque o começo do 3 é bom, a história do 3 é a melhor da franquia, depois do 5, né? Porque o 5, pra mim, consegue O superar o 5 3. é meio foda superar. É. Por Mas, tipo, hora. o 3 é bom porque é uma boa Se bem que eu tô introdução. trabalhando num 6, né? Então não É. sei se vai ser tão bom quanto o 5. Então, esse é o Ah, não ponto. dá pra... Difícil, Mas, tipo difícil assim, saber. eu faria um anime com Olha, cada se seguindo essa temporada. analogia, vê, a Hum, gente não acharia a história melhor que a do 3. E o 5 foi. o 5 foi. É que assim, o 3 Então eu não, gosto não seria muito, impossível, caralho. porque ela Cara, ainda eu não bebe sei. muito da Divina Comédia. Ela bebe demais de Divina Comédia ainda. Não, o que eu tô me referindo é não dá pra saber o que eles planejam pra uma história de um Devil May Cry 6. Tá? É, isso aí é de fato mesmo, Ah, mas então, e pelo outra menos. coisa, uma coisa que eu queria, eu colocaria muito na série é o Dante e o Verde ser parecido e ter a cena do Dante do Verde com o cabelo pra baixo e depois ele só joga pra cima, assim, tá ligado? É, Sim, Porra, eu queria isso, um tom isso é diferente. essencial, velho. É essencial. A porque, única porra, são gêmeos, caralho. coisa que eu vi de semelhante no Dante e no Virgil do Netflix mesmo é que eles são parecidos, só que só usam cores opostas e a cor dos olhos é diferente. Tipo, se Não você faz trocar. sentido. Não faz sentido, tipo, eles eram pra ser gêmeos. Cara, não, e outra, eu gosto muito do visual do Virgil e do Dante, desse sentido do 3, porque é o mesmo modelo, só que a sutileza do cabelo e do jeito de falar, da expressão dos dois, é muito boa, velho. Você percebe que são realmente gêmeos, mas não são iguais, tá ligado? Se você colocar a mesma roupa pros dois e só colocar o cabelo pra trás de um, você percebe qual que é qual. É. Pra Não, tanto é que no sutileza, Prison Mod, dá pra você Dante e o Virgil colocar a cara do Virgil na cara do Dante. Cara, e tipo assim, não muda nada, é só o cabelo. não muda. E, tipo, mudaram no Devil May Cry 5 pra eles não serem mais tão parecidos, mas até que faz sentido, porque o Dante tá Sim, velho. O Virgil ficou muito tempo preso no submundo. Então, tipo, assim. E sim. como é que o Virgil tá vivo? Pô. Não, é Ah, uma coisa acontece, que. né, mano? Não, é assim, aí, tipo, eu já falei, eu faria temporadas. Eu faria, tipo, toda a primeira temporada seria o Devil May Cry 3. Agora a segunda, eu realmente adaptaria o Devil May Cry 1, só que com um pouco das coisas que a gente tem daquela animação antiga do Devil May Cry. Só que eu faria bem feito, tá ligado? Sim. Aquela animação que é canônica, inclusive. Sim, é Aquele anime canônica. é Era só canônico. é ruim mesmo. Isso é ruim. E mudaram a etnia do Morning. Aliás, quem Morgan? que fez a adaptação do Hell's Ultimate? Eu não lembro. Foi o mesmo estúdio, não foi? Foi? Cara, eu não lembro se foi o mesmo estúdio. Porque o Hell's Ultimate tem uma cena de luta muito boa, velho. É, isso é verdade. Hell's Foi Ultimate, o mesmo. nossa, tem umas cenas de luta incríveis, velho. A cena de luta do Valentine com o Alucard no final é muito foda, velho. Tá vendo, Antônio? O Valentine do segundo, do terceiro episódio, né? O segundo, não lembro qual era. Aquela Foi batalha é no muito boa, velho. terceiro ou no quarto, que É, eles que estavam lá ele. invadindo a porra É. Que ele da mansão. humilha o cara, você vê um medo na expressão do maluco, velho. Deixa eu ver, cara, estúdio. Mas no original ele é mais. Dá mais sentido que o coisa tá com medo. É. Não, no original tem a voz do Pegasus, né, velho? Ele olha É. assim. É aquela Luke voz. Valentine, tá ligado? Vamos, se transforme! A noite é uma criança! Tá ligado? É muito foda aquele vozeirão, vai se fuder, velho. Cadê o estúdio? Vai ver. Ultimate Minissérie. Cara, de 2006 a 2012, nossa. Caraca, velho. Não é tão. Eu pensei que era mais recente, velho. Não, não é tão recente, não, Ju. Caraca, deixa eu ver. Qual estúdio que fez? Não tô achando aqui, velho. Cadê? Mente, né? Continuou, sei. É a criadora, Tata Estrela.
os professores do MBB. Eu quero informações. Me dê informações da Ultimate. Quero informações. Tá bom, tá bom, tá bom, tá. Me dê parâmetros. Me dê parâmetros, Google, porra. Não quer falar, caraca, velho. Mas se fosse o estúdio do Heroes Ultimate, cara, acho que também seria bom. Tipo assim, eu escolhi ou a mapa, porque a mapa tem uma animação boa, é pra Devil May Cry, ou eu escolhi o estúdio do Heroes Ultimate, que também é um estúdio muito bom. Mapa, desative o míssil. Ele está brincando. Nós não queremos ver animadores Eu sofrendo. olhando Abaixa pra esse cima. míssil. Abaixa esse míssil. Mísseis termonucleares, por favor. Doronho, vamos me matar! Caralho, mano. Mas se bem que só mapa mesmo. Só que os caras tá tão fodidos Deixa eu ver. psicologicamente. Ofício Laser, escritor, personalidade, estúdio. Ah, Stelle. Ah, nossa, cada episódio foi um estúdio diferente. Caraca! Cada episódio foi um estúdio diferente, velho. De qual? Foda. Hellsing? Heroes Ultimate. Rapaz, como é que eles conseguiram manter uma consistência? Ó, não, tipo, ó, o episódio 1 ao 4 foi um estúdio. O episódio Você vê 5 como ao 7 é foi outro estúdio. consistente, né, mano? É porque eram Cara, ovas, né? Eram episódios longos só. Por que a gente fica bugando e sumindo da tela? Eu ia falar isso agora. Vira e mexe aparece umas engrenagenzinhas. É porque eu tô no navegador. Aí. Ah, tá. Aí me quebra, Ó, patrão. mas Pô, ó, já- o quinto episódio 7 foi a Madhouse que fez. Que é o É. quinto e o 7 são aqueles episódios que tem a luta no Brasil e a luta contra aquela mulher atiradora. Sim, sim. E são Agora muito só bons. eu. Ah, tá. Se eu ver não fosse também. Mas, cara, a Madhouse faria um. Pera, a Madhouse que fez o Devil May Cry, né? Tudo bem. Foi a Madhouse que Foi fez. a Tá Madhouse. vendo? Os caras tinham como fazer uma animação foda de luta. Mas não queriam. Filhas da Não, mãe. os caras queriam economizar no orçamento. E deu uma merda no final, que só Deus sabe, mano. Uma coisa, a gente tem terceira temporada. Eu sou obrigado a adaptar Devil May Cry 4 de maneira super consistente. Eu botaria o Dante sendo aquele tiozão, velho. Aquele tiozão do. Ô, do não, quatro. mentira, Nossa Senhora. eu amo o Dante do Devil May Cry 4, velho. Eu amo aquele Dante, vai tomar no cu. Mesmo que, tipo, Adios, Kids, mano. Tirando o 5, pra mim é a melhor versão. Aquele é o proto do 5, velho. Já é o, tipo, o que seria o Dante do 5. Porque o 5 ele tá perfeito. No 4 É, o ele 5 tá, tá piadista, tá muito piadista. Tá tiozão demais. Mas, tipo, eu ainda gosto demais do jeito que ele é no 5, velho. É muito bom, velho. É muito bom. O Dante do 5. O visual dele é maravilhoso, né, velho? O visual dele é muito bom. É muito bom. Eu acho da hora. Agora, tipo assim, cara, se eu faria a terceira temporada, eu faria realmente mais focado no Nero. Mesmo que o Nero ache um personagem horrível, né? O peso morto. Caralho, o cara tem um hate. Ah, Já eu basta o penso hate morto. na jogabilidade do boneco. Peso morto, peso morto. Mas, cara, eu adaptaria o Nero do mangá. O Nero do mangá é bom. O Nero no mangá ele tem uma narrativa melhor que no jogo, velho. Esse que é o problema. No jogo ele parece um moleque birrento. No mangá ele parece um protagonista de shonen, tá ligado? Isso que é engraçado. No mangá ele é bom. No mangá ele é Eu não bom. vi. Agora no jogo ele é uma merda. É que, mano, faz sentido ele ser birrento no jogo pra mim, porque a porra de um adolescente, porra. Ah, Não tem. Não, e não me vem com a desculpa de ir no mangá de shonen, porque não sei o que, não sei o que lá. Eu não ouvi, admito, mas, porra. Não, Em é que questão no do jogo mangá, faz sentido. É. o que eu falo do shonen é que assim, ele é tipo assim, ele é birrento, mas ele não é tão, tipo, como fala mesmo? E chato. Tipo, isso aqui. Não, ele realmente é um moleque. É tipo um Naruto, tá ligado? Só que sem a parte dele. Tô certo! Da Tebaio. Tebaio, caralho. Cara, é literalmente, no mangá, o Nero, ele é literalmente. Tipo, é que não o Nero no 5. O Nero no 5 ele tem o melhor. Tá ligado? Aquele ponto certo do Nero, assim, de piada, personagem. Tá legal no 5, tá ligado? Sim. É literalmente o Nero do 5. O Nero do 5 pra mim é maravilhoso, tá ligado? É uma coisa que eu faria na adaptação do Devil May Cry da temporada, eu colocaria mais coisas pro Virgil naquela cidade antes de conceber o Nero. Antes da noite do. Nossa, eu só lembro da porra da catedral que é Esparta. Eu não lembro o nome da porra da cidade. Também não lembro. Mas se você quer a Hora da Espada, cidade sabe o quê? Do foda. O Virgil. Acho o Virgil. Ô, Vi, ajuda a gente! Cara, tipo, nossa, como é que eu falo? Eu acho que se fosse pra adaptar o Nero,
Teria que fazer ele uma mistura do mangá, só que ainda sendo cabeça quente como ele é no jogo. Só que Sim. se fosse pra fazer uma adaptação do 5 do Nero, teria que fazer ele com aquele complexo dele de tipo assim, eu Peso vou morto. mostrar que é peso morto. Ah, mas se for assim, bota a personalidade dele é a mesma do Ichigo, porra. Pronto. Então, eu faria assim. Caralho. O do Ponto é bem- mangá, ele é parecido com o Ichigo. O mangá, ele parece com o Ichigo. Parece muito com o Ichigo. Isso que é o ponto. Eu gostei do mangá porque eu acho quase disso aí. O ponto é esse, funcionaria. É, tá É. ligado? Funcionaria. Agora o 5 eu acho que não precisa nem mexer, tá ligado? Pega a história do jogo, tá bom. A história do jogo é perfeita. A história É do jogo só- não precisa nem mexer. Pega a história do jogo, aponta pro produtor e fala: se você Ou mudar. melhor, pra Você ficar mudar muito mais foda, mudar eu faria o desgraçado. seguinte. No 5, se eu adaptar o 5 de outra maneira, eu faria que nem no mangá, do Vision of V. O V sendo o protagonista da história toda. Sim, Tá? seria foda. O mangá Melhor é muito ainda, bom. o VC já assistiu aquele Bastardos Inglórios, quando o cara tá apontando pras bolas do Nazi? É. Se você mudar isso aqui. Você A vai gente com a tomar- Shankar, tá ligado? Você fez isso agora, não estranhe mais. Não faça mais merda, tá ligado? O Não. Ver do futuro ali no chat. Vou passar também. Né? Vamos com Mas, cara, bola. daria. Agora vai ter muita mais pra uma série muito foda de anime, velho. Um anime estilo Hell's Ultimate, tá ligado? Ou até mesmo. Cara, se eu fizesse uma coisa mais. Nossa, animação foda, fazer uma coisa meio Arcane, mas acho que só anime tá bom. Velho, eu acho que essa Ultimate já tá bom, velho. É um anime É, foda, com história foda, com animação sim. foda. Com um vampiro foda. Ó. Personagem. Mas vamos lá, qual o Assim, próximo jogo da dependendo do lista? vampiro que você tá falando, até vai. Mas, Qual é o próximo jogo da lista aí? Vamos lá, pra mais aí. mano, Puxa, nossa, era puxa um minha seu aí, crush Ver. antes da Yoruichi, falo mesmo. Puxa um um seu aí, aí. Ver. Oi. Puxa Ah, um lá no seu aí. Tá, deixa eu ver. Eu tenho que voltar pra porra da coisa. Caralho, eu perdi a Aí é guia bom, aqui. hein? O cara está Não, preparado. mas em que aba entrava, inferno? Era bater papo? Eu acho que era. Tá, vamos lá. Eu tenho uma Não é ideia. o bate-papo, caralho. Não é memes, não é ideias pra fanfic, porra, né? Vai, então Tá, puxa o seu aí, ô Ver. Não é o chat. vamos começar, gente. Dame. Ok, chegamos no Vergonha na Num sala, hein? ponto. Num ponto aqui eu vou ter que falar basicamente tudo, Não, porque eu fiquei- joguei a. Calma aí, meu irmão. Calma aí. Eu joguei a Acusa. Calma Só aí. que jogou a franquia inteira até hoje completa. Erva pode. Ah, achei. Nossa, você mandou no bagulho direto, Ju, caralho. Ó. Porra. Vai, Não, vai. mas já que o V começou, vamos Vamos falar lá. da Cara, Vamos lá. Tipo, eu não odiei a série que teve do Yakuza na Amazon. Eu achei ela. Tá ligado? Tipo, não é a história do jogo. Podia ser a história do jogo. A história do jogo é perfeita. Mas não é Não é- ruim. Não é Ela não é ruim. medíocre mesmo. É Caralho. medíocre. Mas, tipo, as lutas são boas. As lutas do Kiryu são muito boas, velho. Nossa, as lutas do Kiryu são excelentes, velho. Isso não dá pra negar. Acho que a primeira luta dele que mostra lá quando ele sai da prisão, ele pega cara que passa assim na parede, velho. Que nem no jogo. É muito bom. É da hora, isso é da hora, isso é da hora. Mas Sabe? assim, no que história, se for fazer um negócio, não mistura Yakuza 1 com Yakuza 0. Conta a história do Zero, só que a partir de uma base. Conta metade da história do Zero, como ele entrou, daí passa pro 1. Que fica mais fácil. Não vai e volta no tempo, velho. Isso acaba criando É, até um isso fica meio confunde. confuso mesmo. Fica muito confuso. Foda. Tá bom, vai falando aí. Tipo, é um negócio meio complicado se você parar pra pensar, porque, cara, quando você vai analisar Yakuza, você vê umas franquias que antigamente, lá no PlayStation 2, quando surgiu o primeiro, era uma franquia, tipo assim, era uma franquia séria, mal concentrada, com pouco momento de alívio cômico. Pouco mesmo, tá ligado? Só que, com o passar do tempo, foi pegando um estigma depois de Yakuza Zero, né? Que quando clicou aqui no Brasil e no resto do mundo. E o que eu posso dizer além de que eu amo essa franquia e amo tanto quanto qualquer outra coisa que seria bizarra. Essa franquia até mais que a própria mãe do cara, tá ligado? De vez em quando.
o V, ele é tipo o Sheldon Cooper naquela parte lá do Big Bang Theory. Não, eu amo a minha mãe. O sentimento que eu sinto por essa franquia é muito maior, tá ligado? Às vezes é isso mesmo. E que isso? Cara, eu não teria tatuagem do Kiryu nas minhas costas se eu não amasse essa franquia. Caralho. É delicado, fã. Sejam assim. Cara, é delicado, cara, é delicado. Sejam dedicados, apoiem aquilo que vocês achem legal. Mesmo que seja de uma forma estúpida igual eu. Né? Ah, eu apoio Rasgue Hotel, já tô errado aí já. O cara, ele. Não, o V, ele tenta. O G, ele insiste no erro. Isso que é porcaria. Ah, vai te catar, meu irmão. Vai falar que eu tô mentindo, irmão. Vai falar que eu tô Parceiro, mentindo. eu cara. faço uma história melhor que a Vixi Pop, você pensar Não, muito, disso né? a gente sabe, mano. Não precisa ficar jogando na cara. Não precisa humilhar Mano, mais, calma. Mano, eu com um dia, eu só usei, eu falo mesmo, eu só usei a porra do GPT pra consertar erro gramatical. O Jean Prova Viva disse, eu fiz uma história que metade dos personagens de Rasbin não tem a porra da profundidade. O Jean Prova Viva dessa porra. Né? Não, o John em si tem uma profundidade que todo mundo do Rasbi. O John tem Olha. uma profundidade com muita gente, na real, até. É demais, tá ligado? A gente sabe o que aconteceu nos 2 anos pra ele ficar cringe. É cringe, A gente tem detalhes da vida do maluco que nem o autor se lembra, tá ligado? tá ligado? Foda. Mas bom, cara, Yakuza, tipo assim, já falei, o Yakuza 0 já tem uma margem boa de história, porque, tipo, o Yakuza tem umas margens, uma história de uma série, tá? Só que uma série da tradução japonesa. Japonesa, 100%. Só que assim, Sim. tem que ser uma série que não se leve a sério, porque a próprio jogo não se leva a sério. É um jogo de comédia com ação, tá? Realmente Ou seja, é isso. Gente, vamos pegar o frame mais específico Não, deixa eu pegar aqui. Yakuza 6, você vê um cara jogando um bebê pro alto pra salvar a vida do bebê, pra ele não ser pego por uma organização chinesa. A melhor cena pra mim é no Yakuza Kiwami 1 com o Majima saindo no bueiro. Ah, não, mas aquilo ali não tem nada a ver com a história, não. Não, mas isso aqui é maravilhoso isso. Mas ainda é maravilhoso. Ainda é maravilhoso. O Majima é maravilhoso, parceiro. Cara, o Majima é perfeito, velho. É um personagem muito bom. E que com o passar do tempo você Não. vê que ele não é uma paródia. Ele é um personagem tão complexo que, tipo assim, dá pra fazer um spin-off inteiro de Majima. É só ver a cena do Kiryu dançando, velho, na discoteca. Pronto. Tan, tan, tarararam, tararam. Mano, é que assim, eu não joguei, mas se fosse pra fazer um anime barra animação, eu misturaria o. Como aquele anime lá que não se leva a sério, que tem referência de tudo? Aquele lá do protagonista de cabelo azul? Quintama. Pelo azul, cara, velho. É, eu misturaria Gintama com o Pelo Samurai azul, eu lembro. X, tá ligado? Foi essa. Acho que o Gintama combina perfeitamente. Combina perfeitamente com a cena do Kiryu. Olha essa cena do Kiryu. Olha essa cena do Kiryu. Essa cena é muito Eu sei o contexto dessa cena, isso que é pior, velho. Não sei, velho. A live é atrasada. É a cena que tá dando close na cara dele, pô. É, você sabe o contexto dessa cena, velho. Ele acabou Mano, é de que assim, vocês estão rachando de rima, eu tô mais perdido que surdo em bingo, cara. Mano, ele tá olhando pro celular do nada ali. Eu preciso de contexto. o contexto é o seguinte: ele conheceu um cara que fez ele criar um blog pra anotar coisas que acontecem no cotidiano. Só que são Certo. coisas bizarras. E nesse caso, ele tá eu acho que em Yokohama, não lembro. Mas ele tá, tipo assim. Ele acabou de ver uma véia dar um mortal com uma scooter por É cima de um carro. verdade. É verdade, essa cena mesmo. Caralho. Então, tipo, é uma situação básica de Jojo. E ele nessa Isso, cena, aquele cara. meme do Sully vai lá de. Você resumiu bem. Yakuza literalmente Gintama e Jojo. Acabou. E É também de isso. hoje, é isso mesmo. É É literal- bizarro. É o Kiryu socando um. Que vai te tocar, você sabe o que vai fazer e vai te fazer sentir. Isso que é pior. Não, Yakuza tem uma cena de luta que vai se fuder, velho. O Kiryu ele uma se cena de- esforça ali, velho. É umas Né? cenas que acontecem que, tipo assim, você fica tipo, caralho, eu tô triste, porque você. Deixa eu ver se Porque a é maioria essa das aqui. pessoas morre. Todo mundo morre nessa porra de jogo.
Não, Eu estou meu, o da Kiryu, ele merda, tem né? referência a Jojo, ele dá um ora-ora, velho, uma hora. Ei, vai Mas ser que essa porra. Vai ser que essa porra não é um ora-ora, velho. Mano, o Jojo é um pai pra muita gente, né, mano? Porra. Olha pior isso, que é um ele fica ora-ora, velho. Ele tá dando uns. Pior que nessa hit action ele fica fazendo ora velho. Tá vendo? É, velho, eu acho que é algo que só jogando pra ter essa experiência. Não vai dar, Não, não. Vou ter que Yakuza baixar. tem uma experiência. É um hack. Eu não falo hack slash, ele é um beating up, velho. Misturado com um Muito bom. A jogo de história é muito ação. boa. É muito É bom, muito, velho. é muito bom, velho. E falando sério, se você tem que adaptar um negócio desse, você tem que fazer uma mistura de um Jojo com Gintama, mas que tem momentos que se levam tão a sério que você fica tipo, ok, isso daí foi sério mesmo. Então, por isso que eu falei do Samurai X, pô. Tem Sim. coisa foda. Não, o Yakuza, velho, ele tem mais. Outra coisa, se, é assim, dá pra ter muita coisa pra adaptar. Tá ligado? Tipo, até chegar Yakuza Like a Dragon, né? Que é o do Ichiban, tá ligado? Chiban é muito conteúdo. A vida do Kiryu é uma história tão complexa que você fica tipo, ok, como você conseguiu passar por tudo isso, velho? Eu sou Shed. Bom. Não, o Kiryu ele é a personificação do o protagonista, tá ligado? Ele é a personificação do protagonista que, mesmo se morrer, os fãs ainda vão negar. Não, né? Não, o cara levou tiro, foi esfaqueado, Foi esfaqueado, levou tiro. explodido. De nerfar o cara, literalmente dando uma doença pra ele que ele Não, não o tem cara como. perdeu por quê? Por câncer. É literalmente isso, não tem como, senão o cara não morre. Não, o cara não morre mesmo. O cara derrota tigre, velho. Me fala, o cara derrota o tigre. O cara peita um tigre na mão como se. Como quem. Não, se eu fosse adaptar Você já viu o live action do Gintama? Acho que já. Já viu uns cenas do live action do Gintama? Tem um ator. Tem um ator do live action. Deixa eu pensar aqui, velho. Gintama live action. Tem um ator no filme do Gintama que é a cara do Kiryu. Cara, deixa eu ver se eu acho essa cena, velho. Tem um ator que é a cara do Kiryu. Acho que eu achei ele. Cadê? É esse aqui! Cara! Esse maluco aqui é a cara do Kiryu, velho. Pera aí. É o Kiryu, é o Kiryu. Esse cara é o Kiryu, velho. Pensa, jogador. Pensa. É o Kiryu, velho. Ele é igualzinho. E a cara do Kiryu, velho. O V vai vir na live aí, daqui a pouco. Rora. Meu Deus, Kiryu-chan. Isso é muito engraçado, eu acho muito bom. Só que o cabelo tá engraçado, mas tudo bem. Não, o filme, a série que ensina esse nível, velho. Tipo, foda-se, tá ligado? Eu quero ver a cena. Eu quero ver a cena do Kiryu andando na rua, aí do nada o Manjima saindo do bueiro assim, tá ligado? Kiryu-chan. Eu, Eu quero. tá ligado? Eu quero ver muito a série, mas, cara, a Yakuza dá muita margem pra uma série das temporadas adaptar cada jogo, tá ligado? Começar com 0, e até o QM1, QM2, aí o 3, 4, e ariara, lá. Por aí vai. Porque Yara, é ora. ouro. Não, tipo assim, mesmo falando zoando, a Yakuza ele tem muita margem mesmo do que era a Yakuza na época, tá ligado? Do como era a Yakuza na época dos anos 2000. Porque você pega. Anos 90 que se passa o Yakuza, não lembro que época que se passa. 90 e poucos, 2005, daí vai passando pra frente. Tipo, Acho que que nessa começa- época a Yakuza, eles ganhavam muito dinheiro com gacha, com máquina de fliperama, tá ligado? No Japão. Não, começa o 0 em 85. No caso é o Patinco, né? Lá no Japão. O 0 em 85, o começo do 1 é 95, daí passa 10 anos o Kiryu na prisão, vai pra 2005, É. e daí vai seguindo. Tipo, tem muita mais. Velho, a Yakuza tem mais pra ser uma história muito boa, velho. Tipo assim, a série arranhou, tipo, 1% do que é a série, o que é Yakuza de fato, tá ligado? A série da Amazon. Não é ruim, mas arranhou, tipo, muito pouco. Longe ruim, só é mediana, extremamente mediana. Ela não ofende, ela só é, tipo, medíocre mesmo. Tipo, não é o que o Honest queria ainda, tá ligado? Ela não tenta pisar na esquisitice da também não tenta se manter num sério, 100% sério. É, tipo, não é ruim, mas não é bom. É aquele, tipo assim, você vai falar, ok, dá pra passar. Passável. A palavra Passou de ano. medíocre
divertida. Dá pra passar com 6. Dá pra passar com nota 6. Tá na média. Tá na média. Mas Tá na isso é média. interessante. Tá. Iber, vai, puxa uma aí agora você, vai. Puxa uma da sua lista Tá, aí. vamos ver. Vocês querem o que eu acho mais basic ou O que um você bagulho pra quiser. falar Pode mesmo? mandar o que você quiser. Manda aí que a gente tem noção. A gente vai bolando a ideia. Mano, eu acho que eu vou mandar um jogo que pra mim a história dele é muito foda. O sentido, velho, eu vou falar de. Eu vou falar de Máximos, foda-se. Eu queria falar de Blasphemous, vou falar de Blasphemous nesse caralho. Mano, dá uma margem pra uma série. Eu até conversei por Ju já, mas numa série de. Como que você Cara, tinha falado? ter no Em tom estilo do de Arcane. pintura, tá ligado? É. Um 3D, só que o jeito que a série é feita é como se fosse uma pintura. Porque o Arcane também é assim, você presta atenção no Arcane, o cenário parece realmente uma pintura, tá ligado? Tem aquelas pinceladas, os personagens, tudo, você vê o rosto deles, tudo. Só que assim, o braço tem que ser aquela pintura a óleo, tá ligado? Só que uma série grosseira no sentido de ser assim, violenta. Tem que ser violenta, tá ligado? Eu não espero mais, menos que isso. Isso é, tipo, se for pra falar um negócio de Blasphemous, a única coisa que eu sei é que, tipo assim, é sangrento, é violento, tem umas coisas Não, bizarras. mas é isso, mas porque tem que ser. A mitologia é rica para um caralho. Hoje já começa assim. Imagina você tá num mundo em que a causa de todo o seu sofrimento é a porra de um milagre. Literalmente isso. A Dark Souls? jornada do protagonista é literalmente, o nome do protagonista é Penitente. Uhum. Que Uhum. literalmente ele pegou uma arma feita, uma santa cravou a porra de uma estaca em si mesmo, formando uma espada. Daí ele vai atrás de coisa. Mano, você vê o cenário de Blasphemous é totalmente desfigurado. Tem várias partes em. A maioria dos inimigos é feito de tortura antiga, tá ligado? Que é literalmente o humano Não, por se isso que eu punindo. falei. Tinha que ser uma pintura a óleo, só que você vê todas essas armas grotesco mesmo. Uma coisa bem gore mesmo. Gore mesmo. Não pode, tipo, não é uma série aqui infantil, é uma série adulta mesmo, tá ligado? Acho que eu já. Sim. Cara, eu lembro que eu tive uma animação nesse nível. Eu não lembro qual animação era, velho. Tinha esse nível de violência, tá ligado? Não lembro qual era a animação. Acho que a animação é um anime antigo, se pá. Era um anime antigo, anime antigo. É que, velho, se fosse para animar a Blasphemous, tanto quanto isso é complicado, porque é a mesma coisa que Berserk. É difícil para um caralho Sim. adaptar a animação e manter o peso, a fluidez que é É. na porra do mangá. No caso, Berserk é difícil pra caralho. Por isso que até hoje não tem uma animação decente. É Quando difícil. e quando fãs tentam fazer, eles não podem. Não, porque daí levam uma porra num processo. Leva por um Eles processo estão de fazer no butico. Oi? Eles estão no butico. É, Resumidamente. exatamente. Mas, velho, é algo que se animarem do jeito bom, vai ser maravilhoso. Não, só a cena Eu, do menu já é boa, velho. Que é ele colocando o capacete, tá ligado? Você vê o ele sangue saindo. literalmente arrancando a porra da estaca, a mulher sangrando, ele pega o capacete, enche de sangue e coloca. É Foda-se, um tá ligado? bagulho de peso. Não, tipo, cara, Sabe? eu acho que a narrativa de Blasphemous, tipo assim, tinha que ser isso, só que, tipo, como fala mesmo? É uma animação de pintura, só que uma coisa mais puxada. Tá ligado? Agora que eu lembrei. Tem um anime que é literalmente de vários contos japoneses de terror, entendeu? Não é do Jiu-Jitsu, tá ligado? Mas é um anime que é feito nesse estilo de vários contos. Cada temporada, cada episódio é um conto diferente, de uma história de terror, tá ligado? Sei. Blasphemous tinha que ser nesse nível de animação. Uma coisa assim, você puxar, ao mesmo tempo, uma coisa ação, só que puxada pro terror psicológico, tá ligado? Sim, mas do Lovecraft, assim, porque é um Isso, bagulho uma coisa bem de horror. Lovecraft. Os dois jogos têm um bagulho de horror cósmico muito interessante, velho. É tipo o próprio Bloodborne. Bloodborne, cara, acho que também é uma O... adaptação muito difícil de fazer. Pode sair Sim, também. é muito difícil também. Bloodborne quase. Mas, velho, tipo, no Bloodborne, 1 Dark já, Souls, tudo. tipo, Bloodborne é outro detalhe, porque, tipo, é um negócio muito Lovecraftiano, puramente Lovecraftiano. Eu amo Bloodborne. O Bloodborne, porra. Até hoje tô puto que não tem dois. Ah, não vai ter mesmo não, porque a questão é da Sony, a Sony não quer. né? Cara, tipo, se você pegar uma cena que tem uma cena muito boa que eu achei aqui. Achei. Cara, eu falei, quem se é uma pior por causa disso aqui, velho. Você pega uma cena dessa, vou botar aqui na live.
Cara, você pega uma cena dessa, não tem como você transportar isso aqui pra assim, ser uma animação, velho. Não tem. Deixa eu ver aqui. Que é a cena É quase do. impossível. Essa cena aqui, ó. Cara, a cena em si já parece uma pintura. A cena em si já parece uma pintura já. Pega. Né? Bota aqui na... Cara, a cena em si parece uma pintura, velho. Essa é uma pintura. Olha isso. Isso daqui que tem o nível de animação do Blasphemous, tá ligado? Mas sabe como faria? Agora o Bria vai gostar até uma ideia, assim. Se Blasphemous, assim, fazer uma história, tal, assim, tal. Só que a gente fazer a animação naquele nível das animações dos anos 70, 80, tá ligado? Que é como se fosse bem fluida. Só que ao mesmo tempo tem aqueles closes, tá ligado? Bem. O rosto dos personagens, daquele. Você vê o olho, a expressão deles, tá ligado? Uma coisa bem assim. Você vê aquela iluminação mais. Opaca, não muito clara mesmo, tipo, bem cinza mesmo, tá ligado? Não precisa ser colorido, cinza, tá ligado? Uma coisa bem saturada. Combinaria, tá ligado? Com Blast. Ou fazer, tipo assim, teve agora a cena da batalha da Maki do Jujutsu Kaisen, né? Da Oia. E ela massacrando todo mundo. Inclusive, Cara, inteiro. você pega aquela cena. O Naoya apoiando em 4 frames. Cara, você pega a cena dela lutando. É aquilo ali que eu queria ver em Blast. Tá? Só aquela cena da luta, preto e branco, do sangue, colorindo tudo, tá ligado? Você vendo ela massacrando. É isso que eu queria ver em Blast. Dali. Tá ligado? É esse nível de violência que eu quero ver. Eu quero ver o personagem arrancando, tá ligado? Pegar um monstro assim, pegar ele assim, arrancando as tripas assim, tá ligado? Com a espada. Mano, e literalmente tem cada inimigo tem um execute diferente. Isso é planejado para um caralho. A mesma coisa, muito igual bom, God of War, eu já falei, eu não tenho nada contra ser a história nórdica. Isso fazer a história. Mas, cara, se fosse o grego, nossa, ia ser a coisa mais foda. É o Kratos raiz, tá ligado? É aquele Kratos que sem paciência, ele vai. Aquele famoso modo Berserk. Não, ele vai olhar pro Minotauro e falar: hoje temos costela. Tá ligado? Hoje eu faço uma costela desse bicho. Você vai me dar essa cabeça. Na cabeça. Cara, Mas, tipo, eu já falei, braço em si. Mas, tipo, se a gente for adaptar o braço pra um anime, cara, eu acho que, tipo assim, um anime também daria certo. Braços com um anime ia ser muito certo, velho. Daria pra caralho. Ou, como eu falei, Cooper, cara, se eu fizer as adaptações de Dark Souls também, Dark Souls em si, tá ligado? Não, essa cena aqui já estreia muito bem. Dark Souls, cara, eu acho que eu faria. Tá na minha lista também. Dark Souls, eu acho que eu faria não uma série do jogo, da série do jogo. Mas faria uma coisa bem no estilo que foi o Star Wars Vision, Sim. o Love, Death Robotics, se cada episódio uma história única do universo Souls com uma animação única feita pelo próprio diretor, tá ligado? O diretor tem liberdade, porque Dark Souls tem muito isso, tem muita liberdade própria de você construir histórias diferentes em Dark Souls. Porque o Dark Souls em si, você tem história, você tem protagonista, mas você não precisa excessivamente aprofundar nisso, porque a história tá em textos, tá em itens, você não precisa, tipo, ok, eu quero saber mais sobre isso. Então vai lá a fundo, pega o item, lê a história do item, lê a lore do item, pra você saber o que tá acontecendo aqui, entendeu? Não é uma coisa jogar na série, é uma coisa que você quer pegar as peças do quebra-cabeça e montar. E montar uma história. E cada item barra boss tem uma lore diferente que se junta. E é muito foda. Eu acho que Blast também tem muito disso, né? De da lore ela ser mais puxada por você realmente querer saber mais sobre ela, né? A lore, ela é mais puxada por... Não foca tanto nos bosses, que nem Dark Souls, isso é fato. Mas tem todo um motivo do porquê o boss é assim. Aconteceu alguma coisa. Daí você vai juntando a porra dos pontos. Bem no estilo The Ring. Mas é bem mais resumido que Dark Souls. Dark Souls você tem que buscar. Blasphemous é resumido, dá pra entender por que tal coisa aconteceu. Você não deixa Dark Souls com uma parte dele agora, por enquanto. Mas, tipo, Blasphemous, cara, já falei, é uma emoção mais grotesca, tem que ser uma história bem fria mesmo, assim. Mas, tipo, daria bem muita Dark Fantasy, tá ligado? Não, sempre foi Dark Fantasy. Mas daria bom. Cara, eu acho que Blasphemous não lembro se tinha muito diálogo. Acho que tem muito diálogo em Blasphemous, não lembro. Não, o penitente ele nem fala. A única coisa que fala é o NPC isso já economiza muita coisa. Isso já economiza muita coisa. Fora a isso... série muda. Você só tem música, efeito sonoro e escrita assim, gutural.
Mas, tipo, tá ligado? Que nem Primal. Nível Primal, tá ligado? Que você vê no estilo do Primal. Só você ouve o cara gritando, tá ligado? Caralho. É que o que mais vai ter fala mesmo é. Alguns NPCs e bosses conversam com o penitente. Só que como o penitente não fala, daí eles Sim. ficam filosofando. É muito foda. Né? Não, e por isso que eu falei, que em ser Primal, pra você mudo, tá ligado? E o mundo indo, tá ligado? E isso ia Mas ser foda. mas é aquele do penitente em específico, tem que ser aquele silêncio que assusta. Tá ligado? Porque o Tipo bicho, assim, ele o boss desquarteja falando. numa calma que é Não, impressionante. o boss falando e a cara dele sim, tá ligado? Tipo, De só contemplando, paisagem. só Mas contemplando. não é tá uma ligado? de paisagem de Saitama, é uma paisagem Aquele mesmo. Tipo, olhar vazio. Tá ligado? Ele não, não, ele não só parece que tem um, respiração. Só não respiração parece que só tem um do. ser humano na sua frente, parece que tem uma coisa É, que tá indo te matar. que nem tipo, assim, o boss falando tal, aí eu só escuta só o cara assim, ó. É, pique Darth Vader, né? Só a respiração pesada do cara. E o boss lá falando, ele olhou assim, vai falar alguma coisa? Tá ligado? Só vê a respiração ficar ok. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Com licença, senhores, eu me Eu caguei. me caguei. Eu posso ser um anjo, eu posso ser um deus multiversal. Eu me caguei. Eu me caguei. Agora, mas seguindo agora a base do Blasphemous, cara, outra série que tem muita mais desse negócio de religião, essas bagaças todas aí, Castlevania. Agora, mentira, o Castlevania, Agora deu caralho mesmo. outra série da Netflix que ela estragou! Eu Mano, é fico que assim, é puto. o. Como que era o nome da segunda? A segunda temporada? Não, era Castlevania, o quê? Não era Midnight, era Midnight? Como assim? Não, é. Não, Castlevania. Não entendi o que o Ben quer falar. Tá falando Eu não lembro da porra do nome continuação, da que é o segunda Nocturne? temporada. Nocturne? É, o Nocturne, né? Nossa, aquilo lá pra mim- Outra coisa horrível. aquilo lá pra mim foi merda. Não, é que assim, eu não achei ruim o Castlevania na Netflix, eu não achei. Não, a primeira Mas temporada é boa. No começo. tinha coisa a se melhorar, tá ligado? Não, eu já falo, velho, Muito. Castlevania, se eu adaptasse Castlevania, ou eu pegava Lord of Shadows, tá, pra adaptar, porque tem uma história boa, tá ligado? Que é Ou- uma história ótima. Não, Lord of Shadows Vampirão é uma história excelente porque é fora da casinha, mas é uma adaptação de outro universo, com outro contexto, universo mas paralelo, mantendo, mas mantendo o que a série é. Porque assim, Castlevania sempre foi uma crítica total à época dele. Sim. O primeiro jogo da cronologia, que é o Lament of Innocence, que, na minha opinião, tem a arte mais linda de todos os jogos. A arte do Lament of Innocence, velho. O Leon Belmont é um dos Belmontes mais lindos que eu já vi. É um cara que tem um rosto lindo, mas ele é foda. Ele é o fodão. Você olha assim, cara. Esse aí é o presença que nós precisávamos, velho. É um cara que tem presença. Eu gosto muito da história do Lament of Innocence, velho. E que é uma história que dá pra adaptar muito bem. Eu sou realmente muito boa, Depois que eu porque. falo que esse cara é do Vale, ele me xinga, mas ele tá se Ah, expondo aqui já. É um mentira. Mas assim, sem sacanagem. O Love Shadows daria pra ser uma história boa, porque a história do Love Shadows é excelente, porque é aquele negócio da cruzada, do cavaleiro, tá ligado? De tudo o que se Pô, naquela nós, época. os Belmont, caçaremos à noite, foda-se. Uhum. É isso a porra do personagem, é maravilhoso. Aí chega no final, tipo, você Ele vê tem toda a aquela desilusão. formação de aura. Não, o Lament of Innocence é totalmente chupado de God of War, Devil May Cry, tá? Todos esses jogos da época que eram grandes big deals de ação, tá? Ele pegou tudo isso aí. É o Belmont tendo aquele time event, finalizando de maneira incrível os inimigos, tá ligado? É tipo isso aí. E não é ruim, eu gosto do primeiro of Shadows, o segundo já é mais ou menos, Mas a melhor parte, na minha opinião, do Lords of Shadows é você ver essa cruzada que ele faz e no final ele ficando desesperançoso. Ele quebrar mesmo, tipo assim, ok, ele tá desiludido com o que aconteceu. Ele, pô, tanto é que no Lord of Shadows ele fala, eu era o guerreiro mais devoto dos céus, mas eu caí. Mano, essa frase é uma me arrepia filosofia até hoje, velho. bem Lucifer mesmo, tá ligado? Bem Lucifer, tipo, do cara É ser... o guerreiro mais nobre, aquele que Agora eu sou conhecido como Prince of Darkness, tá ligado? É muito foda. Vai dizer que não é chupado de Lucifer essa porra aí, essa história, velho. Gente, isso Mas aqui é ele consegue engraçado, ser melhor que a porra do vilão do filme, que é a porra do Lucifer. Caralho. Né? isso que aqui é o ponto. pior. É o vilão. O Lúcifer é o vilão da porra toda e ele
Ainda consegue É ser um mais cara, puxa, velho. impressionante. Puxa. Então, Ele é muito. mas, tipo, tirando Left Shadows, eu adaptaria 100% a lore desde Lament of Innocence, porque Lament of Innocence ainda tem essa parte da história do que, realmente, o Shadow of Shadows pegou muito do Lament of Innocence, tá ligado? Só que o ponto é, o Lament of Innocence é após as cruzadas de Jerusalém e tudo, é o Leon voltando pra casa, tá ligado? A esposa dele sendo capturada, ele sumindo, ele aí indo atrás de um vampiro num castelo, ele conhecendo um alquimista e tal. Cara, mas, tipo, todo esse começo O cara do enfrenta a Leon, porra da da jornada morte. do Leon, ele ser amigo do Matias, o Matias ser o Drácula, antes de ser o Drácula, toda a amizade deles e toda a história do Matias, velho. A história do Matias é boa, velho. A história do Matias é muito boa. Tipo, o Drácula Netflix, eu gostei dele. Ele é uma boa adaptação do Drácula. Até melhor que nos jogos, muitas vezes, tá ligado? Né? Mas eu gosto muito do Drácula do Lament of Innocence, porque é um Drácula ainda humano, tá ligado? É um Drácula desgostoso com a igreja. Fala assim, cara, é a história do Love Shadows, só que em vez de você ver a história do Belmonte vendo Drácula, é a história do amigo do Belmonte vendo Drácula. O seu melhor amigo, velho, o seu irmão, tá ligado? Ele realmente ele quebrando totalmente por causa da religião, tá ligado? E tem muita crítica disso aí. Sofrendo É. por causa de igreja. Cara, mas, tipo, o Lambert of Innocence tem muito. Dá pra fazer um filme incrível. Tá ligado, Van Helsing? Mesmo que fuja mais ou menos. Eu gosto do filme do Van Helsing, é legal. Tem umas coisas bem Castlevania. A cena do lobisomem do É Van muito Helsing foda, é mano. muito foda a transformação, que é ele rasgando a pele e o lobisomem sai de dentro, tá? Tipo, é a Pena criatura que não realmente. teve continuação. Ia ser Não, literalmente eu o gosto Avengers muito. do universo de terror, tá ligado? Não, e o visual do Drácula do Van Helsing é muito bom. Aquele Drácula tem um visual muito bem. É muito bem. É um Mano, visual de bem. terno, É um todo cara. gentleman, É tá um cara ligado? elegante. É um cara elegante. Acabou. E talvez a devolução do meu anel. Ele mostra o quarto É. dedo decepado, tá É ligado? muito bom. Cara, mas, tipo, eu faria isso, só que, tipo, eu faria todo o primeiro filme e terminaria o filme, tipo, chega lá o Matias derrotando a morte, né? Porque a morte, né? É a morte gentleman, não a morte filha da desgraçada que os caras Não a fizeram. morte lobo do gato de botas, é a morte Não, a gentleman. morte da Netflix é uma merda. Ela fala assim, não, eu vou pegar o morte seu da corpo e vou cagar em si. A morte, a morte Nossa, do a Castlevania. morte do Castlevania é triste, tá? Não, Eu a lembrei morte agora, a do morte do Castlevania é triste. Não, Ela a é morte dos triste, né? jogos, ela é literalmente é um ser superior mesmo, né? Só que é um ser cortês. Ele é um ser ele é um ser cortês, tá ligado? Ele é educado. Porém, qual a palavra correta? Cortês, porém. Eu esqueci a palavra, velho. Cruel, Eu preciso de frio. contexto pra te ajudar. Ela é uma coisa que, tipo, ela não se importa com você, Não é porque alguém que vai te xingar, é alguém que É literalmente um, está é um pouco se cortês. importando. É tipo aquela morte do Supernatural lá. tipo, Tipo, tipo assim, quando ele fala lá, Pudim, eu te contemplo a observar a sua própria é, insignificância, tá ligado? isso, é esse literalmente isso. É uma nível que tem morte que que ser a faz morte. desse tipo. Não, e o final É nesse do filme tinha que ser ele olhando pra morte e mandando assim: volte para o seu Max, mestre e mande uma mensagem para ele. A partir de hoje, em todas as minhas reencarnações da minha família, nós não descansaremos até que mataremos você. Os Belmontes caçarão à noite. Cara, e Rapaz, tô isso. toda arrepiadinha agora. Não, né, matou. Não, é a final do muito bom, porque, tipo, velho, é literalmente o começo da disputa entre Belmont e Drácula. O começo de tudo ali, velho. É muito bom. E aí, bom desse aqui. Não, e outra. O Matias, o irmão, o amigo do Neil, que fez ele ter que matar a própria esposa pra criar o Vampire Killer. E tem dessa também. Neste jogo tem a origem do Vampire Killer, velho. E isso é muito bom. A história do Vampire Killer é excelente, velho. Eu gosto muito do Vampire Killer. É pra mim uma das top armas mais fodas que existe. A necessidade de você ter que sacrificar algo que você tanto ama pra conseguir poder o suficiente pra matar um mal maior. Famosa lei da troca equivalente. Não Sim, queria falar nada, não. Alquimistas. É literalmente isso, porque o chicote era um chicote alquimista. Sim. Mas, tipo assim, eu adaptaria todo o Lament of Innocence e depois a gente chegaria em Castlevania com o Simon Belmont, meu parceiro. Não, Né? minto, né? Nem Castlevania 1. Tem que ser do Trevor. Não, nem Castlevania 1. Trevor, É o Trevor. E eu nada contra o Trevor da Netflix. Eu gosto do visual. Agora a personalidade dele acho uma bosta. Visual, a personalidade não tem nada a ver. Não, o Trevor. Cara, eu não, mas eu gosto do Trevor
dos Cara, jogos, só né? eu que gostaria de personalidade desse puto. Não, mas eu É gosto do termo foda. dos jogos do Castlevania do Play 2. Que aquele visual dele, Sim, cabelão, a sim. cicatriz no olho, tá ligado? Aquela cara de Barbudão. Shed. Não, ele não tem barba, ele é Shed mesmo, ele é Shed, tá ligado? Giga Chat. Não, Diga, ele tem um com a mesmo. A barba dele é aquela barba que. Ele acabou de fazer a barba, tá, ainda tem a marca cinza no rosto, tá ligado? Tipo, cara, Sim, é aquela barba por fazer. mas tipo, eu Barba gosto dos Belmonte, que todos os Belmonte tem uns cabelão, velho. E isso que eu acho foda dos caras. É uns caras que, assim, o visual é foda, velho. É um visual viking, muitas vezes, tá ligado? É sempre aquela roupa nórdica, tá ligado? De couro, aquele cabelão e a cicatriz e o olho azul. É o olho azul, tá ligado? Sempre olho azul. E quem não conhece fala que é um personagem de Final Fantasy pelo design. Eu Cara, design eu Fala a gosto, verdade. eu gosto puro. Fala a muito. verdade. Não, e esse é o ponto. Eu acho da hora que Castlevania, os jogos, eles têm as artes bem puxadas pra pintura clássica, velho. Isso que eu acho da hora. Não precisa fazer mais do Pintura que da isso. Renascença, tá ligado? Porque é um bagulho antigo, Não, né? eu acho da hora o visual dos personagens, porque eles são realmente da Renascença. Então é um personagem com os cabelos longos, muitas vezes. O olho azul, o rosto mais afeminado, mais fino, tá ligado? E isso não é ruim. Eu gosto Camisa com porque. o peitoral aberto, porque era de costume. Mas Isso, eu isso acho- quando não tinha aquele babado estranho lá, que, meu Deus do céu. Não, Não, mas babado- eu acho da hora o visual dos Belmontes. Cara, eu faria, assim, eu faria um filme. Cara, que vai ser um filme. Foda-se. Não, dá pra fazer um filme. Daria muito pra fazer um filme de ação. Certa Do forma, começo ao fim. Da hora, inclusive. Não, a lore, tipo assim, se você adaptar certo a lore, pegar só os pontos-chave dela, dá pra fazer um filme. Impossível não é, tá ligado? É a mesma coisa, Van Helsing, que é uma lore boa. Não é ruim, mas a lore é boa. A lore do Van Helsing é excelente. Caralho, tacou o filme pra bosta? Não, eu gosto do filme. É um filme ruim. Mentira, é um filme ruim, tá ligado? O CGI envelheceu mal pra caramba. Mas, tipo, a lore do filme é boa. Eu gosto da lore. O Hugh Jackman não é o melhor ator de todos. Não é o melhor ator, entendeu? Mas eu acho da hora. O visual dos personagens é legal, a lore em si é legal, o cenário é magnífico, mas tipo, é muita caras e bocas, tá ligado? É a personagem, tipo, vou sacar a espada, mas fazendo uma pose ao mesmo tempo, tá ligado? Com uma música grandiosa. É tipo isso. Tá ligado? Mas, tipo, se eu fizesse Castlevania, eu faria desse jeito. Uma coisa bem Eu não vou nem brega. falar que, bem mas brega. nos jogos assim, porque eu não joguei e outra, mas em alguns jogos antigamente tinha essa porra. Algumas mídias de antigamente tinham essa porra. Era comum na época, não é questão de ser mas eu ruim. faria Castlevania desse mesmo jeito. Bem brega mesmo. Brega pra caralho. Você olha assim, nossa, mas que brega, mas gostei. Tá ligado? É aquele brega que, mano, é melhor que Devil May Cry, ponto. Mas vou mentir, não. Se eu fizesse. Agora acho que o desafio seria adaptar o Castlevania Symphony of the Night. O Symphony of the Night ia ser difícil de adaptar. É difícil de adaptar. Seria é dois muito- filmes. Seria dois filmes, uma trilogia. Eu acho que 2 filmes. Seria a parte 1 do castelo normal e a parte 2 do castelo já invertido já, tá ligado? Porque não Né? dá pra adaptar uma história toda do Symphony Night. Porque, assim, eu gosto muito do Alucard. A única coisa que ainda mantiver, entre aspas, né, na Netflix, é o visual do Alucard. O visual do Alucard tá igual, pelo menos. Pelo menos. Não é o Só mesmo o visual. Alucard. Vem fazendo visual. Porque o Né? Alucard nos jogos ele é muito mais poderoso do que aquela porcaria da Netflix, velho. E você já notou como eles mudaram o visual do Alucard do Castlevania 3 pro Castlevania Symphony of the Night? Nossa, muito. Velho, por quê? Por quê? Por quê? Cara, Cara, por que fizeram aquele Alucard do 3 pra começo de conversa? Aquele troço Não, parece um... velho, você sabe, tipo, eu gosto dos Alucard dos jogos, porque os Alucard dos jogos é aquele visual bem na época vitoriana, tá ligado? É aquela roupa elegante, é aquele personagem com rosto bem pintura renascença, tá ligado? Só que, cara, é um personagem que você fala, cara, ele é foda. Ele tem a voz do Alucard até hoje eu acho muito foda o vox actor do Alucard, velho. Old man. É aquela voz do Old man. Oh, hello, father. A voz do Alucard. Vocês sacanagem. Velho, tem que ser um ator com a voz desse nível. Não tem como. Né? Agora o Drácula pode ser qualquer um. Só quem que manda um What is a man?
Aí eles dão, né? Aí, A little bit of shit. It's a big Ah. dog shit. Ah, velho, mas tipo, o Alucard quem tem uma voz, velho. It's a long time, old man. Velho, tá boa. Mas eu acho que Lord of Shadows, tipo assim, se eu fosse adaptar só um jogo, né? Daria pra fazer isso também. Lord of Shadows. Lord of Shadows pra mim é perfeito pra adaptar. Lord of Shadows Lord of Shadows basicamente é uma odisseia do Alucard, velho. É uma odisseia do Alucard. É uma história do Alucard em si. E daria muito bom. Eu gostaria muito só da história do Né? Alucard. Daria pra fazer até uma série só disso aí. E eu gosto. O Castlevania tem muita margem pra isso, velho. Lord of Shadow tá bem. Os jogos em si, você pega cada história, cada jogo é muito bom. E outra, alguma coisa que a Netflix não faz bem, não fez nem um pouco bem, é mostrar o quão grandioso é Castlevania. Castlevania é uma jornada épica. É um épico. Você não, véi, é isso, você pegar a história de uma jornada de uma pessoa, um ser humano enfrentando um ser poderosíssimo Drácula. O Drácula é um dos maiores monstros da cultura pop. Acabou. E é incrível. Você não precisa fazer mais nada. Véi, é só fazer algo incrível. E a Netflix não conseguiu fazer isso bem, velho. Até a Batalha do Drácula da Netflix não acho ela boa. Eu acho ela bem medíocre, tá ligado? O nível que é dos jogos. Porque nos jogos, as batalhas dos jogos são muito boas, velho. Ele morreu. Não, eu tô ouvindo, porra. ah, tá. Mas, tipo, véi, se a gente adaptar a história da Batalha dos Jogos, tem muita história foda, velho. Batalha dos Jogos são muito boas. Tem muito pra gente adaptar. Medusa, Frankenstein, Lobisomem. Lobisomem faria que nem no do Hell's. Do Hell's pra mim é É, perfeito. tudo e Lobisomem. mais um pouco, fora fora Não. o fato que dá pra adaptar muito bem as cenas dos Quick Time Events, ia ficar foda. Sim, não. Tem um filme que fez isso aí, velho. Não lembro qual filme era. Tem uma cena de luta bem nesse nível aí. Acho que é daquele filme do ator do. Caraca, velho. Tem aquela cena da luta do ônibus, que o cara cai fora do ônibus, ele volta. Sim. Cara, tem umas cenas ali que é muito que tá vivente. O cara batendo e você vê o rosto do cara quebrando. Vai ser. Quem ser esse nível, velho? Ou, tá ligado a cena do. Eu gosto muito da série do Luke Cage da Netflix, tá ligado? Eu gosto do Luke Cage. A cena de luta do Cage, você vê o cara batendo no Cage, o punho do cara e torcendo assim, tá ligado? Quando você vai batendo no muro. Você vê Tá batendo um muro de concreto daqueles bem. quem ser nesse nível. Aquela cena. Não, as cenas do Old Boy, tá ligado? Você vê na diagonal assim, e o personagem Caralho. passando, velho. Isso sim, esse nível de cena aqui. O Kill Bill. Kill Bill também é uma. Kill Bill é 100% que também é a cena do Crazy Oriente, velho. A Break escrito lá. Acabou. Vai dar, velho. A Castlevania tem muita margem pra. Tipo, não sei por que não fizeram uma adaptação boa até hoje. Castlevania é por causa disso, velho. Porque é literalmente. O próprio Castlevania bebe muito de fonte de filmes de terror clássico. Tá? Literalmente tem muito monstro de terror clássico. Que até hoje, eu não sei porquê, ninguém fez uma adaptação boa. Se eu fosse escolher um filme pra ser adaptação boa, seria Van Helsing. Van Helsing é Castlevania. Acabou. Né? Se você trocar os nomes ali, trocar o Van Helsing por Belmonte, pronto. Castlevania. Castlevania. O filme. Castlevania puro. Tá ligado? E trocar se fosse a devolução do meu anel. Aí ele olhando assim, tá ligado? O anel do coisa. Ele lembra assim: o seu antepassado tirou isso de mim. Agora eu quero de volta, tá ligado? Né? Aí ia ser incrível. Mas vamos, né? Puxa um ali agora. Qual é o próximo, senhores? Deixa eu ver. Agora voltou pro V, né? Querendo ou não. Vamos lá. Algo que eu acharia interessante, mas eu me questiono Vamos como adaptar nessa. Famous. Eu já falei, acho que uma ideia boa é fazer The Boys, só que em vez de ser, tipo, a história do jogo, você mostrar a história de outros personagens, que nem foi no Flashlight. Você mostrar outros Black Mirror da vida. condutores. Outros condutores com poderes. Bem animação Black Mirror. Acho que no estilo Black Mirror. E com o estilo Love, Dead Robotics, tá ligado? Ia ser bom. Ia ser interessante. Se fosse fazer algo, teria que ser algo tipo Black Mirror mesmo. Porque é um negócio extremamente complicado de adaptar, principalmente porque, como que eu digo? Você não tem como fazer um negócio de sistema de escolha numa série, né? Ah, não sei se for que nem o Death Mirror que tem aquele episódio da escolha, mas aí tem que ser filmar 500 cenas, é muito dinheiro, velho.
Muita coisa, muito trabalho pra pouco, pra gente que provavelmente nem vai ver direito também. Agora, se fosse pra fazer dois filmes, um filme inteiro sobre um lado heróico e o outro lado infame, ia ser muito da hora. Sim, mas acho É. que daria até muito dinheiro também, mas nossa. Teria que dar Mas pelo muito fato que a pauta dessa live aqui era se a gente tivesse É, dinheiro mas esse é o infinito, ponto. recursos infinitos. Mas esse é o ponto. Eu acho que o problema não é só fazer dois filmes, é a gente fazer dois filmes, só que o ponto é você assistir dois filmes, tá ligado? Só que você tem que levar o público duas vezes pro cinema, tá ligado? Isso que é o problema também. esse Você, é o ponto. isso é você obrigar o público a ver dois filmes, que só a única diferença é as escolhas dos personagens, só que a história, grande parte é a mesma, tá ligado? Grande parte vai ser a mesma coisa. Ué, Dá é um- só fazer que nem aquele filho lá, aquele filme do Superman do Mal lá, acho que era Neighborhood, alguma coisa assim, Uhum. que tava na pauta tava na pauta do filme do Homem de Aço com o Batman lá, velho. Sim, É sim. literalmente se o Superman fosse do mal, tá ligado? É pique Sim. isso. Não, é que assim, a diferença disso é que o Neighborhood, né? Ele é uma história própria, né? E o problema de Infamous é você adaptar o Karma do Bem e o Karma do Mal, é que grande parte das coisas do jogo ainda vão se manter. A única coisa que muda é algumas coisas que você vai chegando na história. Mas, tipo assim, ainda vai acontecer os mesmos pontos-chave, as mesmas coisas, as mesmas batalhas, alguns diálogos vão ser ainda os mesmos diálogos, né? Não muda muita coisa. Tipo, é tipo, você pegar só realmente poucas partes da história, que tem muito mais relevância, que vão ter diferenças. Tipo, o Del se matando um personagem, o Del se corrompendo outro personagem, o Del fazendo outra coisa, entendeu? Só Mas que de eu resto, acho que se fosse pra fazer, não seria do Delsin, seria do Cole? seria do Cole, que é mais Tocou, sei interessante. lá, eu também sei lá. É que assim, eu falo do Dells porque Seattle é muito mais fácil, porque já tem a cidade em si, então daria pra filmar Seattle tranquilamente, tá ligado? É. O problema do Cole é que você tem que criar um cenário próprio pra cidade do Infamous 1 e 2, porque não existe, tá ligado? Cara, é só fazer uma adaptação de Nova York e de Nova Orleans. Esse é o ponto. Daria, impossível, é. Mas, tipo, o problema não é só a locação, mas também, tipo, eu gosto do Cole, o Cole tem uma história muito boa, mas eu acho que o Cole não tem a mesma presença que o Do Delsin. Delsin. O Delsin, ele é um personagem perfeito, na minha opinião. Porque ele é carismático. O Cole é carismático. Mas o Delsin é muito mais carismático, velho. O Delsin é muito carismático, velho. Eu acho o Delsin um personagem bem interessante do conceito que ele é. Porque ele, tipo, o Cole, você percebe que ele não é uma pessoa ruim. Tá ligado? O Sim. Delsin, por outro lado, você tem essa vertente dele ser um delinquente de fato, né? Ele não ser uma pessoa 100% boa mesmo. Isso que é interessante do Delsin. Ele tem muita margem do karma de ter diferença nele mesmo, tá ligado? Ele poder Sim. pender pra um lado ou pender pro outro. Isso que eu acho interessante do personagem em si. Mas o Cole não seria uma história ruim, porque a história do Infamous 1 e 2 é uma história literalmente de prototype mesmo. Tipo, é tipo mutantes mesmo, do X-Men. É um ser com É. poderes, as escolhas dele determinam o que as pessoas vão achar dele. Se ele é uma ameaça, se ele vai abusar desses poderes, entendeu? Se ele vai ser bom ou ruim. Depende das escolhas dele, tá ligado? Rapaz, Isso que falando de prototype aqui agora, velho, é um bagulho também que eu adaptaria. Eu gastaria Acho todo que o o dinheiro possível. prototype. um negócio muito da hora. O prototype tem que ser uma coisa bem gore mesmo. Porque as coisas do E prototype é tipo gore, assim, né? eu ainda deixaria, melhor ainda, eu Ah, faria só a parte do Alex Mercer, que pra mim é a melhor parte que é do do 2? prototype. Não lembro. Não, o do Alex é um. É o do capuz. Isso. O do 2 eu não acho ruim. Mas É. assim, pra mim não supera um, velho. De É. história não supera um. Não, é muito bom. Eu Tá só falando- gosto do 2 por aparecer o protagonista do 1, pra você ter Sim. ideia. Não, Eu concordo. o engraçado é que Prototype, ele sai da mesma que Infamous, né? Isso que é engraçado. Os dois jogos eram, tipo, vertentes um do outro. Um é uns poder mais puxado pra carne mesmo, né? Tipo, o cara usar carne pra criar as coisas, né? É uma biomassa, enquanto o Uma Infamous é biomassa. mais Bem puxado. energético mesmo. Bem puxado pra uma coisa bem mais. Bioenergia. Como falar mesmo? Não tem. Não, tipo, tem uma explicação melhor pra isso, tá ligado? Do cara pegar massa e essa Biomassa. massa formar outras coisas. Tipo, realmente uma troca equivalente, né? Biomassa. Biomassa. Mas, tipo, tem um filme que acho que faz isso aí, eu não lembro qual filme era, velho. É tudo bio, né? Nessa tudo franquia bio. de série aí.
Não, tipo, o Infamous, eu gosto da hora do poder do Cole, que é a eletricidade. Daria pra fazer umas coisas bem legais, tá ligado? Com o poder do Cole também. Dá muita coisa legal o Cole, porque, tipo assim, principalmente se botar o 2 depois que ele ganha poderes ou de gelo ou de palme. É. Tá ligado? Mas, tipo, esse é o Ainda digo mais, daria pra fazer um crossover com a porra do prototype. Ia ser foda. Cara, ia ser interessante, hein? Isso ia ser interessante. Ia ser interessante, cara. Ia ser muito interessante. Agora, velho, mas tipo, Infamous daria, eu acho que eu já falei, tinha que ser algo bem puxado por The Boys. Tinha que ser The Boys, não tem como. Se ser The Boys, Invencível, não tem como fazer uma história, tá ligado? Ei, tudo bom, João? O cara não para do genocida. Para de matar todo mundo! Pare imediatamente. Mas, tipo, velho, Infamous não é impossível. Eu falei, tem que ser uma coisa The Boys, uma história bem desse estilo. Mas eu falei, acho que seria melhor não pegar nenhum protagonista que é uma história própria. Entendeu? Daria, impossível não é. Porque o problema é isso, o problema dos jogos é o quê? Você tem escolhas, né? E as escolhas mudam a história do jogo, né? Que limita muito a narrativa do Infamous mesmo. Sim. Vai, puxa aí uma sua aí, Ber. Pra nós. Não era o. Tá, deixa eu pegar outra aqui. Mano, eu vou falar de um jogo que eu joguei e gostei. Eu acho que quem jogou gostou também. Eu vou falar de Black Myth Wukong, mano. Ah! Aí a gente tem uma história foda. Aí a gente tem mais um Aí... negócio bacana. Cara, tipo assim, acho que filme não daria certo. Filme quando tem que ser uma animação. Não, filme não daria certo. Tem que ser uma Não, teria que ser- animação anime. Animação anime ou série. eu acho que um anime seria melhor, porque daí você É. já dá uma margem mais criativa pros poderes, pra É. tudo. Só Pra que eu faria criação. uma coisa bem no estilo que foi o. Eu falei do Blasphemous, só que isso tem uma pintura chinesa, tá ligado? Sim. Sim. Nossa, ia ser lindo, velho. Ia ser lindo, velho. Ia ser lindo. Porque o Wukong. Tipo, mentira, não. O Wukong, o personagem Wukong mesmo, né? Da mitologia chinesa, né? Toda a história da Jornada do Oeste é incrível. É incrível. É uma história épica. Foda pra caralho. Você vê o personagem, toda a construção dele, toda a jornada dele é muito boa. Entendeu? Tanto antes do Jornada do Oeste, tanto depois no Jornada do Oeste, toda a odisseia dele andando, né? Ele ter aquela punição que ele. Tudo que ele fez, né? É muito da hora. Tipo, o Black Myth Wukong é uma. É literalmente pegar esse conto e criar uma nova história a partir dele, entendeu? Isso que é legal do jogo. Eu achei da hora isso, tá ligado? E, tipo, o começo, velho. Cara, aquele começo com os gigantes, tá ligado? Aquelas figuras, muito aqueles foda. deuses que você vê lá no horizonte. Só aquela cena já dá um pau em muito anime, velho. Não, é Muito assim, mesmo. não sei Se se bem você já viu. adaptado, dá um pau em muito anime. Não sei se você já viu. Véi, tem muita adaptação do Wukong no cinema. Tem muita adaptação mesmo. Você pega qualquer filme chinês, cara, acho que tem uns 3, 4, 5 filmes do Wukong, tá ligado? Eu já vi todos. Sim. Tem uns que é muito bom. Tem um que é uma batalha bem nível Naruto. Que a gente é uma entidade gigante, assim, jogando, batendo com um bastão e o Wukong correndo em cima do bastão com raiva, velho. E pra assim, é muito foda, velho. Você falar. Vou liberar a tempestade, está aqui na minha casa. Tá Caraca. foda. Tá foda. Aqui daqui a pouco começa também a tempestade. Mas, cara, tipo, tem umas cenas assim. Cara, tipo assim, não é impossível levar action. Eu falei, tem filmes do Kong, esses filmes são muito bons. Isso é excelente. É uma produção chinesa, mas é umas lutas tão foda, velho. Você fica, caralho. Queria ver isso no cinema, Mano, cara. aquela parte do deserto com aquele mano sem cabeça tocando aquele instrumento. Nossa! Não, por isso que eu falei, tinha que ser. Não só a animação, mas aqui uma animação de nível Arcane, tá ligado? Bem no estilo Arcane mesmo, daquelas cenas de luta e a música com pós-cena, tá ligado? Você vê, tipo, aquela cena acontecendo e a música tocando no fundo, tá ligado? E ficando grandioso, sabe? Você vê assim, paga um frame assim do Kong batendo com bastão, tá ligado? O escolhido batendo com bastão, assim, dando uma câmera lenta, você vê, tipo, como se fosse uma tinta passando assim, tá ligado? Na tela. Bem como se fosse uma pincelada, tá ligado? E você tem um wallpaper disso. Nossa, ia ser magnífico, velho. Ia ser foda. Hong Kong tem tudo pra ser uma história foda. Essa cena aí é muito linda, velho. Não, Pintura é muito genial. Não, o Hong Kong tem muito mais pra esse outro. Eu acho da hora o visual do Hong Kong esse também. Ele tem um visual bem fácil de você utilizar em animação, tá ligado? Porque não é um personagem 100%
super bem desenhado. Não, é um personagem que você tem margem pra você fazer cenas dele bem lúdicas mesmo, tá ligado? O cara voa numa nuvem personagem voadora. caricato, na verdade. Ele voa numa nuvem voadora, parceiro. É o Goku. É o cara que inspirou o Goku, respeito. Respeite o homem. Não, e outra, eu gosto muito da mitologia chinesa por causa que é uma loucura, velho. É uma loucura que você fica, cara. Eu acho que o mais próximo que a gente tem disso no cinema ocidental, não no oriental, porque o oriental tem muito isso aí. O ocidental é o Reino Proibido. Reino Proibido, eu tô tentando lembrar qual que é. É a do Jack Chan e Jet Li. É a do Shang Jet Li. Que é Lembrei. literalmente a história do Wukong. É literalmente a história do Wukong, o Reino Proibido. É o Wukong Que o Jet Li é a porra do cabelo do Kong. Isso que eu acho é muito. As cenas de luta desse filme são incríveis. A cena de luta do Jack Chan com o Jet Li. Tem que ser esse nível de luta o Wukong se fosse um filme, velho. Tem que ser aquele nível. Cara, eu acho mas eu falei, é difícil você adaptar o Wukong com um filme porque o jogo em si é uma jornada própria mesmo. Então, tipo, Sim. é muito mais fácil você adaptar uma série, entendeu? Com cada parte da série ser uma parte do jogo, uma parte da história do jogo mesmo. Tipo, você começa naquela parte da floresta, com os templos, aí vai pro deserto, tem a parte do dragão da neve. Não, a batalha do dragão da neve tem que ser foda. Tem que ser aquela batalha eu ficava vendo vídeo, velho. Os caras lutando, aqueles trovão caindo, velho. Nossa, é muito alucinante, velho. A parte da prisão, velho. Daquela parte do som, pra ir atrapalhar o Wukong, é muito bom, velho. E todo o final também, Inclusive, velho. na cena que ele literalmente viaja no tempo pra consertar a porra do bagulho. Sim. Não, outra coisa, o Wukong, o próprio jogo Meat tem animação. O jogo tem animação, verdade, agora que eu lembrei. E a animação do jogo já é boa. Se for aquilo ali, pronto, eu quero aquilo, tá ligado? Se for aquilo, velho, já tá bom já pra mim já, né? Uma animação daquele Já é dali. Não, já é uma opinião. A animação do jogo já é bonita por si só. A animação do jogo já é bonita por si só. Porque é uma. Aqui, eu achei. É isso aqui que eu queria que fizesse fosse uma animação. Tipo, nada contra a animação do jogo do anime, que é muito boa em si. Mas só aquelas cenas que é mais puxada com uma pintura chinesa da animação. É boa, pá. Cara, só aquilo ali já tá perfeito pra mim. Aquilo ali já é uma animação pronta pra você adaptar, velho. Só essas cenas assim, velho. Cara, é tipo pouco detalhe, mas ao mesmo tempo é muito bonito, é muito bem feito, tá ligado? Nossa, eu acho lindo isso, velho. Eu acho lindo. Dá perfeito fazer uma animação só disso aqui. Só disso. Só dessas cenas, assim, você ter lutas bem grandiosas, bem coreografadas. Absurdo cinema. Completamente. Completely. Eu acho que sim, se eu for chamar um diretor pra fazer isso aí, eu chamaria um animador chinês mesmo. Porque os chineses, eles têm uma animação muito boa. Os filmes deles são muito bons em si, cara. Então, tipo, pega um diretor chinês foda. Pega uns caras assim, velho, ia ser muito fora. Agora não tem chão, você não me chamar de... E aí, tudo bom, Eric? Mas o Kong, eu acho que é um desafio. Eu acho difícil o mercado ocidental fazer um filme, uma animação boa. Mas oriental faz. Oriental tem muito potencial pra fazer uma animação muito foda de Wukong, velho. Vamos lá, vamos pro próximo aqui. Da minha lista. Cara, tá com o Black Myth Wukong e tal. Eu tacaria, tipo, indo nessa mesma vibe de mitologia, tá ligado? De histórias grandiosas. Cara, por Legend of Zelda. Legend of Zelda. Aí já é com vocês, porque eu nunca joguei nenhum. Assim, então, Zelda... eu via só vídeo de história. Eu nunca tive o prazer de jogar também. Jogar mais o Ju mesmo. É que assim, Zelda, como eu posso falar, cada jogo é uma história. Não é tipo uma continuação. Tipo, os únicos jogos de continuação é o quê? Majora's Mask, né? Que é a continuação do Lost Times. E o Link to the Past Worlds, que é a continuação do Link to the Past. Só esse, e o Lost of Phase. Essas são as únicas continuações que tem. Não, ainda tem o Phantom Thief também. Mas esses são os únicos. Mas é sempre um jogo continuando o outro. Mas não é tipo uma trilogia. É sempre uma continuação de um jogo só mesmo. Mas, cara, Zelda tem muita margem, não pra um live action, que eu estou odiando a ideia de fazer um live action de Zelda, que pra mim não dá certo.
Não dá Não vai certo. dar certo. Não vai dá. dar. É porque, assim, você pega o próprio Tears of Kingdom, o Breath of the Wild, também é o do outro. Cara, a arte dos dois, que é ser uma pintura a óleo, já pra mim já demonstra o que tem que ser Zelda. Tinha que ser uma animação bem no estilo Arcane também, tá ligado? Só que você não precisa seguir a história do jogo. Cria uma história própria. E tem muita mais de boa pra isso, porque literalmente Zelda são várias histórias de várias linhas do tempo diferentes, vários acontecimentos. Faz um épico. É só fazer um épico, velho. É literalmente o herói contra o vilão e acabou. Tá ligado? Só isso. Não precisa fazer mais do que isso. E outra, dá pra você adaptar histórias boas, entendeu? Com o famoso, sim, você pega a coisa do jogo. Porque, tipo, literalmente, o próprio Tears of Kingdoms e o Breath of the Wild, eles têm histórias próprias e, na minha opinião, são melhores do que muitos jogos da franquia Zelda, por causa que o quê? O Tears of Kingdom mostra literalmente todo mundo fracassando. Ele, tipo, o Ganon ganhou. Só perdeu. E o jogo é a história de você tendo que lidar com as consequências da derrota, velho. É isso que é foda do Breath of the Wild, velho. Porque é o Link que, tipo, ele não tem memória nenhuma do que aconteceu. Só que você vê o quê? Ok, todos que eu conheço morreram, tá ligado? E eu agora tô sozinho após Novo. 100 anos adormecido. Tá ligado? É isso a história do Breath of the Wild. Cara, é uma história única, é uma história boa, tá ligado? E, tipo, dá pra você fazer várias histórias de Zelda assim. Tipo, você criar uma história própria do Link. Entende? Você pegar a síntese da jornada do herói e adaptar. Pronto. Não tem segredo pra Zelda, velho. É só fazer isso. E por isso que eu falo, live action não funciona pra isso. Porque você não dá pra adaptar um filme de Zelda. É impossível adaptar um filme de Zelda. É impossível. Mesmo que eu Live queira. action não funciona pra muita coisa. Não, mesmo que eu queira um filme de Ocarina of Times, não dá pra fazer o filme de Ocarina of Times. Porque eu li o mangá. O mangá é magnífico. Adoro o mangá de Times. Os mangás são muito bons também. São boas adaptações pra mídia pra fazer de Zelda. Mas, tipo, cara, você pega o Ocarina of Times, não dá pra você fazer um filme, porque você tem que fazer uma história do Link criança, uma história do Link adulto. E só a história do Link adulto daria mais de um filme, velho. Daria pra ser uns 3 filmes só. Só do Link adulto. Né? Esse que é o problema. Não dá pra adaptar um filme só do Link adulto, um filme só do Link criança. Tem que ser uma história adaptada pra tudo, velho. Impossível você criar isso em filme. Agora, em série, perfeitamente. Em animação, perfeitamente, tá ligado? Porque é uma história boa. Entendeu? Dá pra você adaptar muita coisa. E, tipo, se eu fosse adaptar Zelda, tá ligado? Eu pegaria os melhores jogos pra adaptar. Ocarina of Times, Majora's Mask, Que é o Twilight certo, Princess, né? tá ligado? Agora, se eu fosse a história desde o zero, infelizmente eu teria que começar com Skyward Sword. Nada contra Skyward Sword, é muito bom. Deu a história do final. Do meio pro final. Agora pro meio do começo é uma merda. Caralho. É que assim, o problema de Skyward Sword é uma coisa. São 3 coisas que eu odeio em Skyward Sword. É o quê? A enrolação da história, a pior parceira que o Link já teve para a jornada, tá ligado? Pra mim, melhor é a Midna, não tem como, é Gold. E, tipo assim, o vilão é fraco. O vilão, antes de aparecer o Demise, é fraco. É muito fraco aquele príncipe demônio, alguma coisa assim. O Demise é o rei demônio. Realmente, Zelda é mais próximo de a gente bater de um anime e Isekai do que coisa. Porque, gente, é o rei demônio. É um ser poderosíssimo, tá ligado? É uma entidade. E isso que compõe a história do Skyward Sword. É o quê? Você ter a jornada de como começou essa história de reencarnações do Zelda. O final do jogo é o quê? O demais amaldiçoando assim. Os seus descendentes serão caçados pelos meus descendentes. Tá ligado? Essa maldição que eu jogo em vocês. Acabou. Então, tipo, o primeiro jogo do Skyward Sword mostra que a Zelda é a descendente da deusa Hylian, tem a história da Triforce. Também o Skyward Sword mostra como surgiu a Viagem no Tempo também, Ocarina of Times. Então, tipo, ele fecha muita coisa da história, porque ele é o primeiro jogo de tecnologia, tá ligado? Só que ao tempo ele deixa muita coisa aberta. Eu não gosto tanto. E não é bem nem explicado bem nos outros jogos, tá ligado? Eu fico meio. Tá ligado? Esse é o ponto. Mas, tipo, eu falei, Zelda tem muita margem pra você criar coisas, por exemplo. Eu gosto muito de cada jogo ter uma antologia diferente. Tipo, o primeiro jogo é um épico. O Zelda 1 no Nintendo é um épico. Tipo, é o Link tendo salvar a princesa, acabou. É o herói salvar a princesa. Resumiu bem Zelda 1, tá ligado? Aí você pega
Link to the Past, tem aquele negócio do mundo invertido, você tem um mundo paralelo, tá ligado? Eu gosto muito do mundo paralelo, porque tipo, você tem que usar esse recurso pra você chegar em locais que você não consegue chegar no jogo, tá ligado? Eu acho da hora isso aí. Você tem esse negócio, tipo, é o mundo invertido das trevas do mundo real. Legal, gostei, maneiro. Call of Time, viaja no tempo, e a viagem no tempo tem muita coisa bem feita, Call of Time, que tipo, tem um tempo do Call of Time que você literalmente tem que voltar no tempo e as consequências que você faz no passado afetam o futuro. Isso que é legal do Call of Time, tá ligado? Tem isso no jogo do Nintendo 64. É bem simplesinho, mas pelo menos tem. Tá? Isso que eu acho legal. Mas Majora's Mask eu acho que é o mais fácil de um jogo fim do mundo. Porque, cara, você tem 3 dias pra impedir que uma lua caia na Terra. Foda. Eu gosto de Majora's Mask, é um puta jogo foda. Aí chega Twilight Princess, velho. Você literalmente pega aquele negócio do mundo invertido e cria a Twilight Zone. Entendeu? É dentro de uma zona do Twilight que invade o mundo humano, entendeu? E as pessoas viram só almas porque elas não conseguem ver as criaturas, mas as criaturas estão ali e estão atacando as pessoas. Tipo, é um ser invisível que você não enxerga, mas só no mundo deles que você enxerga eles, tá ligado? É o mal que você não enxerga. Isso que eu acho da hora do Twilight Princess. E a Midna é uma personagem muito bem feita, porque ela tem toda a ver com ela, porque era a Twilight Princess, né? Mas, tipo, o legal do Twilight Princess é o quê? É um Zelda mais sombrio que eu já joguei. Tanto é que eu amo o visual do Link do Twilight Princess. Eu acho da hora. E o Link do Lobinho, pra mim, é o ápice do jogo. Cinema. Mas, tipo, eu gosto do Twilight Princess, é muito bom. Mas, tipo, o próprio Tears of Kingdom tem muita margem pra história. O próprio Breath of the Wild tem muita margem pra história. Zelda, tipo, não tem por que você pegar uma história de um jogo. Você pode tentar o que você quiser. O próprio Minish Cap é um cartoon. O próprio Wind Waker é um cartoon. O Twilight Princess é uma história mais séria, mais sóbria. O Camp Times é um épico de herói. Então, tipo, não dá pra você adaptar muita coisa de Zelda sem você se prender a um fato específico. É só uma jornada do herói salvando a princesa. Acabou. Tá ligado? Não precisa fazer mais que isso. Ele like a choose. Mas, tipo, velho, Eles pagam. manda aí agora pra você ver. Manda sua lista. Bom, vamos lá com um negócio que já teve uma adaptação e é horrível. E teve que Rapaz. pensar como fazer algo decente. Quando começa assim já é bom. Max Mas- Payne. E aí, Dragon, tá bom? Cara, Max Payne. Cara, daria pra fazer uma filme Velho. de ação muito foda. Só que Dá pra fazer uma demais. coisa muito perfeita. Cara, Max Payne dá pra fazer uma trilogia. Tipo assim, pega o diretor do John Wick. Pronto. Sim. Pega o Não é diretor. Pega o diretor do John Wick e faz um filme do Max Payne. Cara, é só você fazer o cara que quer vingar a família. Acabou. Dali. E tem que ser um filme canastrão, anos 80, anos 90, tá ligado? Totalmente. É literalmente isso. É o cara que é o ex-policial, não sei o que, tem cenas de ação fodas pra caralho, e você vendo o cara massacrando todo mundo só com as armas, tá ligado? É muito. Tipo, tem aquela cena de câmera ele pulando e atirando nos caras. Tem que ser. Zack Snyder está em êxtase. Aí tem que ter Max Payne 2, tem que ter ele voltando pra polícia, lidando com a depressão, encontrando um novo amor, perdendo. Não, No depressão terceiro, não. Depressão não. Eu porque eu não aguento. Aí no terceiro ele tem que vir pro Brasil tocar o puteiro. O terceiro é o cinema. É Velozes e Furiosos, tá ligado? Aqui é o Brasil. O Max Payne chegando da favela assim. Aqui é o Brasil. Eu ia rir muito, velho. Não, mas dá muita margem pra fazer uns bagulho da hora, pô. Não, e o legal Max é que Max Payne é da Rockstar, né? Ele é da Rockstar. Cara, vocês não tipo assim, cara, é só você pegar. É fazer um filme de ação com comédia. Acabou. Você não precisa fazer mais do que isso. É fazer, tipo, vou pegar um exemplo bom. Velozes e Furiosos. Faz bem no estilo de Velozes e Furiosos, tá ligado? Com um pouco de John Wick. Acabou. É só fazer isso, não tem segredo. É só adaptar bem feito essas cenas aí e acabou. Totalmente. Não tem muito segredo. E ainda me pergunto como é que não conseguiu acertar no filme. Não, chamaram aquele ator todo tosco lá. Que nem é bom ator, velho. Esse é o nome dele. É aquele ator que foi até Transformers o 4, Era de Extinção lá.
Nem lembro o nome do ator também. Mas, tipo, Tão cara, relevante que o bicho é, tá ligado? não lembro, mas ele foi é bem que o bom dele é como, não é ele o protagonista, né? É um outro personagem. Esse que é o problema. Mas, cara, será que, tipo assim, se eu fosse fazer Max Payne antigamente, antigamente, sabe o que eu escolheria pra ser o Max Payne? O ator? Quem? O Mel Gibson. Meu Deus do céu. Mas muito por causa do Máquina Mortífera, velho. O Mel Gibson do Máquina Mortífera é o Max Payne, velho. Se tirarem, pô, é aquele episódio tipo, já, tipo, fudido da cabeça, tá ligado? Tipo, ele pega a arma e já aponta assim, vamos enlouquecer agora, tá ligado? Mas, tipo, ou eu botaria ele, ou eu botaria, sabe quem? O Billy Bruto. O ator Billy Bruto. Pra ser Max Ele dá, um, Payne. ele dá um puta personagem bom de Max Payne. Não, ele é perfeito Max Payne, velho. Eu agora tô imaginando ele chegando assim, rapaz, colegas, quem quer morrer? Façam. Ele já apontando já as armas assim, tá ligado? Eu veria muito uma cena assim dele, tá ligado? Ou, porra. Ou, shit, lascou. Sei. Tipo, Max Payne tem muita margem. Tipo, mas é o fruto da sua época. Max Payne é um fruto da Hasta la época dele. vista, baby. É um filme de ação bem anos 80 e 90. Mas, tipo, você pega o diretor de John Wick, cara, é perfeito. Porque tem muita cena de ação foda Max Payne. Tem muita cena incrível de ação em Max Payne em si. Tanto é que os caras se inspiram muito em Max Payne pra fazer outros jogos de tiro, tá ligado? O próprio Hitman se inspira muito em Max Payne, tá ligado? Você pega até os GTAs, tem muita cena bem estilo Max Payne. Então, sim, ele é mesmo tempo que é um jogo bem velho, ele é um jogo que, tipo, revolucionou a indústria dos jogos. Tanto é que ele foi o primeiro jogo dublado em português também, né? Um dos primeiros dublados em português. A dublagem bem aquele de classe anos 80, tipo, eu vou quebrar essa máquina! Tá ligado? É o Max, Manscaldo. É, velho, tipo o rosto do Max Payne é bem no estilo GTA mesmo, aquele rosto bem. Tá ligado? Parece um bonecão. Roteirista do jogo, velho. Eu adoro esse rosto do Max Payne, é muito bom, velho. Mas, cara, Max Payne dá uma marcha pra televisão muito boa. Eu gostaria de ver Max Payne adaptado. Aí pro rosto do Max. Eu gostaria muito de ver Max Payne adaptado. Não acharia ruim, eu acharia perfeitamente incrível, velho. Mas achei que você foi bem. Tipo assim, tá ligado que. O que eu falei lá do cara aqui da luta no ônibus? E tem até o ator do De Alto Futuro que tá sendo que ele tá no asilo e mata os caras com uma shotgun. Que é muito foda essa cena de passagem. Eu acho que esse filme tem que ser isso. Um filme bem cru, sabe? Na violência, tipo, aquela cena de ação, só que cena de ação bem violenta, sabe? Tipo, o Max Payne, tipo, pega a shotgun e atira pela parede, você vê o cara estourando, tá ligado? Do outro lado. É bem isso, tá ligado? Ele pegando a arma, atirando nos caras, você vê o sangue pintando o cenário, tá ligado? Bem nesse estilo aí, velho. Tipo, aquelas cenas bem, tipo, fodonas de ação, só que muito bem crua, bem violenta mesmo, tá ligado? Você vê o Max Payne tirando os caras e você vê os caras realmente morrendo de maneira agressiva. Bem nesse estilo aí, velho. Bem cru mesmo. Porque é o Max Payne, ele tem que ser uma coisa violenta, não tem o que fazer. Não tem que adaptar Max Payne sem ter essa parte violenta da história, velho. Impossível. Foda. Agora lá, puxa uma sua B. É porque o começo do primeiro jogo é a mulher do Max sendo morta por viciados. É, velho. Puxa aí agora, Ber. Um filme aí. É filme, né? Franquia aí. Uma franquia, o Frank aí. Puxa a vinheta, Berg. Nhau. Nhau. Puxa a vinheta, Daniel Moura. Velho, e agora eu acho que eu vou de Legacy of Kain. Legacy Kai, velho. Cara, Cara, eu não joguei nenhum. Também não joguei, mas esse aqui é... Cara, eu acho que, tipo, Legacy of Kain, velho, tinha que ser uma coisa bem no estilo. Como fala mesmo? Dark Fantasy, obviamente. Tinha que ser Dark Fantasy. Obviamente Tem que fazer. Só que tinha que ser que nem o que faz do Castlevania, tá ligado? Você ter toda a margem da história dos outros jogos, antes do próprio Kain mesmo aparecer, tá ligado? E você toda a história do vilão, tudo, você entender o conceito do Legacy of Kain, tá ligado? O conceito desse universo. Sim. Porque eu justamente uma série abridando mais a lore, não do coisa. Eu acho que uma animação daria porque o jogo em si é bem cartunesco, tá ligado? Então uma animação é perfeitamente perfeito pra adaptar a Legacy of Kain, tá ligado? Só que uma animação, como eu falei, eu acho que Legacy of Kain
tem que ser um 3D, bem no estilo que foi o Gato de Botas e o Sim. filme do Aranha Verso, tá ligado? Se misturar cenas 2D com 3D, e ser bem no estilo épico mesmo, você vê a história do personagem, tipo, você vê a jornada dele até ele chegar no vilão. Ou como eu falei, adapta primeiro toda a história do vilão, do antes da Sky, né? Do Blood sei lá o que acho que no jogo. Last of Kain Blood sei lá o que, né? E antes de chegar no Soul Ever, né? Soul Ever não é, Soul River, né? Que é a história do Sim. personagem, assim, que essa era do primeiro jogo mesmo, né? Cara, daria muito. Eu gostaria de ver muito, porque, tipo, eu gosto dos visuais do Kain, são visuais muito legais, visuais excelentes, na minha opinião. Um jogo que eu acho que mais bonito do PlayStation 1 na época que saiu. E, tipo, cara, só da mitologia do universo, eu gosto da mitologia de vampiro. Mitologia de vampiro, cara, é uma coisa que eu pago muito pau pra mitologia, porque, assim, você pega muita mística adapta bem. O próprio Entrevista com o Vampiro é muito bom, tá ligado? Sim. Você pega o próprio conceito de vampiro no próprio Blade, que é muito da hora também. Eu acho da hora a mitologia do Blade também. Foda. Ou você pega outras mídias também, cara. Você pega no próprio Vampira Máscara. A Vampira Máscara em si também é o. Eu acho que o Level ele pega muito o conceito da Vampira Máscara também, né? Não lembro se tem isso aí. Mas vai ficar aí. Eles pegam umas coisas do Vampira Máscara pra adaptar a história do jogo. Mas eu acho que daria muito mais, porque, tipo, o Land of Kain, ele é muito mais puxado pra essa mitologia de vampiro mesmo. É todo esse lado mais de casta, esse lado mais mitológico, tá ligado? Que daria muito uma margem de jogo foda. Porque não é só vampiro, tem fantasma, tem outras criaturas mágicas nesse meio, tá ligado? Quem morreu. Quem morreu? Sim, Mas, tipo, cara, o jogo em si, eu acho que daria uma boa adaptação. Porque o visual é bom, a mitologia é boa, tá ligado? A história, eu não sei como faria. Esse que é o ponto que eu fico meio confuso. Porque, tipo, tem jogos que se passam antes e jogos que se passam depois, tá ligado? E o Soul River é o principal da história mesmo, que é a história do protagonista que se vingar de ter sido um ser superior, tá ligado? Os caras arrancar as asas dele lá tal, essa jogada no penhasco. É muito foda a história desse meu jogo, eu achei da hora pra caramba. Mas, tipo, daria muito pra adaptar uma história boa pro Land of Kain, tá ligado? Daria muito, impossível não é. Sim. Tá ligado? Mas, tipo, eu acho que ele fica na mesma margem do Castlevania. Daria pra fazer filme? Daria pra fazer filme. Mas só que, eu falei, filme no estilo animação Catibotas. Ou fazer uma série, uma série animada. Também daria muito bom. Eu acho que seria melhor uma série animada, porque daria mais tempo pra se construir os personagens, tá ligado? Eu acho que esse é o ponto legal do Jeff Kai. Os personagens são muito carismáticos. A dublagem do jogo, que também é um dos primeiros jogos dublados em português no PlayStation 1, tá ligado? Cara, é muito. Eu gosto muito da dublagem do Jeff Kai, é muito boa, velho. E o jogo tem um visual legal pra caramba, velho. É Cara, muito foda. eu não sei muito como opinar, porque eu só acho o design interessante, mas por ter sido um jogo muito antigo, eu não tive a oportunidade de jogar, e a versão de PC por algum motivo não me agrada. É que vocês PC não tem dublagem, né? Não, é. Felizmente. Ah, só Vai lá achei, ver, lança outro pra nós. agora eu, né? Agora tu. Agora o jogo. Eu tinha achado até uma imagem boa aqui de construir um live action do Jeff Kai. Essa imagem é muito boa. Essa imagem é muito boa. Velho, eu acho que eu vou dar uma versão honrosa aqui pra Darksiders, mano, a franquia. Eu acho foda. Darkseid. Cara, Darkseid, nossa, Darkseid acho que. Cara, teria que ser um. Assim, eu gosto muito de Darksiders, por causa da mitologia dos Cavaleiros do Apocalipse, que é muito, muito foda. Eu gosto muito dos visuais dos personagens do Darksiders, cara. O Strider, o Morte pra mim, excelente. Esse é o mais foda de morte que eu já vi. Sabe? Acho da hora a máscara dele não ter. Não, a máscara dele é da hora porque. Roqueiro by Guns N' Roses com máscara. Não, e eu adoro que a máscara dele não é uma máscara de caveira 100%. É uma máscara que você vê o olho, o nariz, mas a boca tampada. 100% tampada. Você não vê a boca dele, tá ligado? É literalmente um crânio deformado. E é da hora o visual dele, porque, tipo, cara, ele tem um corpo mais, tipo, você vê umas partes mais decrépito do corpo, tipo, a costela mais pra dentro e tal. Eu acho da hora o visual do Morte do próprio jogo. E, cara, ele tem aquelas duas foices, eu acho muito foda.
esse conceito do conceito do Darksiders, velho, eles são literalmente, tipo, você pegar os cavaleiros e criar eles, tipo, vamos criar um personagem fodão, tá ligado? É tipo isso. Você pega o Guerra, ele é um tanque gigante com espada do Guts. É um farmador de aura gigantesco. Não, véi, aquela cena do primeiro jogo que ele tá enfrentando o próprio cavalo dele, aí ele só fica parado. Ele só espera o bicho pra cima dele e o bicho só para na frente dele, assim, tá ligado? Não, pô, o cavalo ele some. Ele some. Não, assim, mas tem uma batalha com. Ele some, na verdade, ele fica parado e o cavalo some, né? Daí ele sobe, daí volta pra. Daí depois ele assobia e o cavalo volta. Isso que é a parte mais foda, né? Não, é muito foda. Não, e eu acho da hora. É assim, o visual do Guerra, ele é bem puxado de Warcraft. Ele é muito puxado de Warcraft. Muito puxado. É aquelas ombreironas, tá ligado? Cabelo. Ele lembra muito os anjos do Diablo. Lembra muito os anjos do Diablo, tá? É muito Diablo esse visual dele. O corpo do Space Marine. E o corpo do Space Marine. E o corpo é um corpo gigante. É um dos corpos já feitos, senhores. É o Giga Shed, irmão. É o Giga Shed. Mas eu acho da hora o visual o Guerra, pra mim, acho que é o visual mais meio sóbrio, mas ao tempo bem opressor. Tipo, porque ele é opressor. O visual do Guerra é opressor ele é mesmo. Guerra, porra. Mas eu acho da hora que, assim, cada personagem tem um visual próprio e o Guerra, tipo... Obviamente, a capa do primeiro jogo é, obviamente, uma referência ao Napoleão. Sim. Dele no cavalo, de pé. É o Napoleão no cavalo dele, tá ligado? Tipo, nada melhor do que representar a guerra sendo como um dos maiores estrategistas de guerra que já tivemos. Porque o Napoleão, vamos tirar, ele podia ser o governante mais gato que foi. Podia ser. Mas ele podia ser o urubu do Pix. Sim, mas estratégia de guerra. Não, até hoje eu acho foda a estratégia de guerra que ele tinha, velho. Nossa, ele pensava muito o que queria fazer. Tipo, cara, não tem melhor representação de guerra do que o Napoleão mesmo, tá ligado? Isso que é da hora. Tipo, como eu falei, o visual do próprio Guerra é incrível. A história do meu jogo é muito boa, de ele ser, tipo, enganado, tá ligado? E os caras falam, não, vocês chegaram antes, tá ligado? Tem todo aquele conceito do fim do mundo mesmo, que as trombetas tocando, os anjos e os demônios lutando numa guerra, tá ligado? O conselho decidiu, você foi trollado. Tipo, a guerra pendeu pra um lado e por causa disso aí deu ruim, tá ligado? Isso que eu acho da hora do Darksiders 1, velho. Tipo, o primeiro jogo é muito bom, o jogo do Guerra pra mim é excelente. Aí chega o segundo, tipo, a história do segundo é legal, do Mort, tá ligado? O Mort, como eu falei, pra mim, um dos melhores visuais que eu já vi, tá ligado? Só foda pra caramba, eu acho da hora. E a capa do segundo jogo é muito bom, velho. A capa do segundo jogo eu acho foda. Que você só vê aquela silhueta do Morte com as duas foices, tá ligado? É muito uma coisa bem estilo, tipo, o conceito de morte, você só vê uma silhueta negra, tá ligado? Na escuridão, tá ligado? Tipo, eles se destacando em meia luz. Acho da hora isso daí, velho. É um conceito foda. É um visual muito foda mesmo. E, tipo, pai, é impossível você não criar visuais fodas do personagem, tipo... Eu acho da hora que, assim, o Guerra, ele é forte, ele é poderoso, você tem cenas incríveis no primeiro jogo, tá ligado? E se chega no segundo, o Mort, tipo, ele é meio mirradinho, tá ligado? Ele não é tão musculoso quanto o irmão dele, tá ligado? Só que, tipo, mesmo assim, o Mort é um dos cavaleiros mais fortes. É falado isso, tipo, ele é um dos mais poderosos, tá ligado? Você fala, como que esse cara é poderoso? Aí você olha pra ele vira aquele bicho gigante com a foice, tá? Quem entende? É literalmente o Green Reaper na sua forma mais Gold, tá ligado? Eu acho da hora que ele tem um corvo de animação, que eu acho muito foda esse conceito do corvo, velho. Acho foda pra caramba, tá ligado? E o visual dele, pra mim, é excelente. Muito bom, acertado pra caramba. A jogabilidade do corvo é uma merda, mas o conceito é bacana. Não, o conceito é da hora. Não, e outra, a diferença também de jogabilidade, porque você vê o Guerra, ele é muito mais bruto mesmo. Brutamontes, tá ligado? Ele vai quebrar você na porrada, pegando você com a espada e te cortando no meio. O Mort não, o Mort ele é muito mais ágil, é velocidade, ataques precisos, tá ligado? Ele é velocidade e ataque mesmo. É a diferença dos dois. Um é bruto, outro é ágil. Tá? Isso que eu acho da hora do conceito dos dois, até na gameplay. Um é bruto, outro é letal. E outra, o conceito da história do 2 é boa também. Porque o 2 é ele tentando inocentar o irmão, velho. Eu acho foda pra caramba, velho. Você vê a diferença, tipo, como que o Guerra é mais frio mesmo. E o Mort, ele é aquele irmão mais jovem, que é, tipo, bondoso mesmo, tá ligado? Ele é o sentimental.
Eu acho da hora isso aí. O Morty, pra mim, é um dos meus favoritos do Darksiders, tá ligado? Só por causa disso. O visual dele é foda, o jogo dele é da hora. Meio estendido demais, porque você quer que eu parar pra cá que nem um retardado? Sim. Mas eu Literalmente ir na puta que pariu e voltar no início do jogo. Mas eu gosto dele. Aí chega o terceiro com a Fúria, que era ruiva. Ui! Vamos falar, velho. Agora eu não entendo esse ui. Eu não entendo qual que é o Não. sentido desse ui. Meu parceiro, é literalmente uma Se é o ui de mulher. desgosto ou aquele Não, ui de essa mulher é pra mim. Tá ligado? não, vamos mentir, não. O visual da Fúria. Puta que pariu. Mas é tipo assim, eles pegaram literalmente Jean Grey Caralho. e agora o Jean Grey pegaram a Eve do Soul Calibur, tá ligado? É pique isso mesmo. E pegaram a personagem mais fodona do jogo, assim, tome aqui pra você, tá ligado? É uma gente matou Minatrix pica das galáxias, acabou. Caralho. Não, vamos mentir não, velho. Ela com o chicote aí, ela é muito B10, velho. Vai dizer que Né? não, velho. Não, e a forma dela de cabelo de fogo é muito foda. A forma dela de transformada, assim, de muito pica, velho. Acho da hora o que você dá. Tipo, e as armas, tipo assim, ela é a junção dos dois, né? Do Guerra e da Morte. De Sim. agilidade e força. E a história do jogo dela eu acho legal. Eu também acho legal. As histórias dos três jogos são muito boas pra adaptar, velho. Mas, tipo, o A ponto. pena mesmo que eu falo da franquia é que não teve um jogo da peste, que é o Ainda. pistoleiro da porra do grupo. Ainda! Darksiders 4 chegando, eu confio. Eu tô esperando, confio. Não, tem um jogo da peste? Tem, mas não é muito bom. Que é aquele do Morte da Peste lá. Nem é da Guerra peste. É É Darksiders ou alguma coisa. Que literalmente você joga com guerra e com peste. Mas, Mas não é a tipo, mesma cara, coisa. eu tô ansioso pra esse quarto jogo, porque eu quero muito jogar com a Peste. Eu quero muito jogar com o Strider, velho. O Strider, pra mim, é o que eu mais queria jogar em toda a franquia. É o Strider. Eu gostei do Morte, gostei do Guerra, mas, tipo, o Strider, eu olho pra ele e falo, cara, eu tenho que jogar com esse pistoleiro, velho. Porque eu Mano, adorei. a transformação dele é um xenomorfo com uma fodendo minigun no braço direito. Nossa, velho. É muito foda. Não, velho, só a cena do trailer que mostra os 4 cavaleiros juntos, velho. É lendário, Por irmão. favor, me façam um filme, me façam um jogo incrível. Qual que foi? Acho que Darksiders dá pra fazer um filme ou uma série. Os dois. Eu acho que é uma série, Acho que uma série de animação. Bem no Arcane Sim. também. Porque é um jogo bem lúdico mesmo, tá ligado? Eu acho da hora o conceito dos cavaleiros desse jogo. Eu acho que é a melhor adaptação de mídia depois de Supernatural. Supernatural, acho que é difícil você superar os do Supernatural, que eu acho da hora os conceitos dos cavaleiros do Supernatural. Porque, velho, eu não acho que é a Morte, né, que fica jogando a moeda. Não é a Morte. A Morte do Supernatural da hora usar o dele, que é o quê? É um A cara morte é velho. marcante, mas quem fica jogando moeda, se eu não me engano, é o orgulho. É orgulho, né? É os pecados, né? Mas, tipo, Os cara, pecados ficam jogando. mas tipo, acho da hora da Morte que é um cara velho, rosto fino, pálido, só que a presença do Eu personagem... jurava que o Gil ia falar gostoso. Só que a presença do personagem é foda. Velho, porque ele é aquele personagem que tá pouco se importando mesmo. Tipo, ele tá lá... Eu sou velho, Jim. Muito velho. É maravilhoso. Mano, pra mim, um ponto onde o sobrenatural decaiu, mano, foi quando mataram a porra da morte. Nossa, velho... Ele caiu na hora que pegaram o vilão da primeira temporada, só ele não merda, né, velho? Né? Aí eles não tem o que fazer. Ah, aqui, é Darksiders Genesis. É Gênesis. Não um jogo ruim, mas não melhor, né? É, tipo assim, não, é que assim, não é ruim, mas podia ter um. Podia ser um jogo do Strider ali. Podia. Nossa, eu queria muito o jogo só do Strider, velho. Só do Strider. Sabe que não tinha ser o. Então, uma outra questão, mas, tipo, cara, o jogo do Strider tem que ser um FPS bem no estilo do Evil West, tá ligado? É. Você vê aí que essa aqui atira, mas ele dá porrada, tá ligado? Isso é nesse nível, tá? Você vai usar de ágil, atira pistoleiro, tá ligado? Muito nesse naipe. Nossa, eu queria muito. Mas, tipo, É um Evil West misturado com o É. Kill, tem que ser. Ponto. tem que ser. Mas, tipo, cara, como eu falei, eu acho que o Darksiders tem que ser uma animação, mas, tipo, se eu fosse escolher um voice actor pra todo mundo, eu acho que eu escolheria pro Guerra, velho. Tem que ser uma voz poderosa. Uma voz bem poderosa pra ele. Porque a voz dele é boa, velho. A
A voz dele, tipo, é aquela voz grossa, tá ligado? Só que ela passa uma imponência de um cara velho, tá ligado? Mais velho, mais rancoroso. Tipo, tá ligado? Tipo, Cadê se o fosse... voice do Aldebaran na dublagem? Não, sabe o que eu colocaria? O Marco Seixas. Aquela voz do Batman, tá ligado? Você. Você fez isso, tá ligado? Aquela voz grossona, tá ligado? O meu amor é seu. Tá ligado? O meu amor é seu. Tipo isso, cara. Agora o Morty, acho que a dublagem dele tinha que ser uma voz mais cansada mesmo, tá ligado? Tipo, meio Uma arrastada. voz mais... literalmente cansada mesmo. Arrastada. Cara, acho que um dublador bom tipo assim, eu querendo muito, né? Um dublador muito foda pro Morty, cara. Tinha que ser o dublador do Sukuna, sabe? Nossa. Porque Imagina ele... uma voz de um Green Joe na porra do Morty. Nossa, Puta velho! que pariu. Agora pro Strider, sabe quem eu chamaria? O quê? O Alexandre Moreno. Alexandre Moreno! Perfeito! Perfeito! Mano, é que né? assim, pelo Strider ser mais zoeiro, Então, Alexandre eu, Moreno, velho. Não tem como. mano, eu mandaria um Guilherme Briggs, mano. É que assim, eu gosto do Alexandre Moreno por causa que, tipo, ele fez o Trigun, né? E o Trigun, a dublagem do Trigun é muito boa, velho. Ah, do Vest seria bom também. Então, é o dublador do Vest, o Alexandre Moreno. Seria bom também. Pô, ele combina perfeitamente. E aí? Eu mereci? Ele manda dar um tiro assim. Esse ele escapou fácil. Agora, pra Fúria, cara, quem ser uma dubladora, tipo, sei lá, dubladora da área do LoL. Caralho. Não, ou melhor, a dubladora da Kayle. Da Kayle. Ou da Morgana. Puta que pariu. Da Kayle ou da Morgana, que as duas são muito Não, boas, velho. eu acho que da Kayle, mano. Da Kayle. Cara, a voz combina muito. Nossa, velho, pronto, pode adaptar. Já podem Pode fazer. adaptar. Eu dou aval, adaptem. Adaptem. Ai, ai. Agora eu, O né? V tá caladinho, mano. É que o Porque eu não Pedro entendo conhece. nada de Darkseid. Justo. Nossa. Agora velho, aproveitando esse negócio da mitologia Darksiders, velho, que eu gosto, eu acho foda, pra... Mortal Kombat! Deus do céu. Cara, Mortal... Não, eles nunca acertam, entre aspas, uma adaptação boa. Porque, tipo, o começo do filme Mortal Kombat novo, só o começo, aquele da parte do Hanzo, é boa. Eu acho muito foda. O começo do estado do Hanzo lá, do filme mais recente. Aquele é bom, aquele é pra mim perfeito. Aí depois disso o filme é uma merda. O resto do filme é uma bosta. Só o começo é bom, o resto do filme é uma merda. Mas, tipo, cara, o filme antigo Mortal Kombat eu acho legal. Tudo por causa da música, né, velho? Porque a música, né? Você começa com Mortal Kombat! Não tem como, velho. Mas, tipo, o primeiro filme é legal porque o ator do Liu Kang é acertadíssimo. O ator do Liu Kang é muito bom, aquele ator. O Liu Kang, tá ligado? Eles acertaram perfeitamente o ator do Liu Kang. Mas até o Johnny Cage no primeiro filme é muito bom. O Johnny Cage no primeiro filme do Mortal Kombat, ele é muito bom. Eu gostei do que Johnny Cage, tá ligado? Eu achei da hora aquele ator. Só que o resto... O resto é resto. Não, o Shang Tsung também é bom. O Shang Tsung também é bom, não posso negar. O Shang Tsung do primeiro filme é excelente. Shang-Tsung. Aquele Shang Tsung é excelente, velho. Pô, aquela cena aí, tipo, sua alma é minha. Velho. Aquele Shang Tsung é bom. Aquele Shang Tsung é excelente pra mim, velho. Só que, como eu falei, os caras nunca acertam um filme de Mortal Kombat. Nunca acertam. Sabe? Não conseguem. E eu acho Simplesmente que eu cheguei numa conclusão. Eles Mortal não Kombat conseguem, não né? seria um Não filme bom. conseguem. Acho que Mortal Kombat não daria pra adaptar em filme, tá ligado? Tinha que Dá. ser uma série, tá ligado? Que nem foi o Legacy, Mortal Kombat Legacy, tá ligado? Cada episódio contando a história dos personagens, tá ligado? Aí, final da temporada, junta todo mundo pro Mortal Kombat, finalmente, tá ligado? Eu acho que tem que ser isso, porque, tipo, não tem como você contar a história de Mortal Kombat sem contar a história do Sub-Zero, do Scorpion, da Black Dragon, da Sonya, do Jax, do Liu Sim. Kang, do Kung Lao, do Gran Kung Lao, velho. Uma coisa que a gente quase nunca viu nos jogos, tá ligado? Tipo, você adaptar tudo isso pra você... A primeira temporada tem que ser o quê? A história desses personagens, do Kang Kuei, do Shiryu,
da Black Dragon, para juntar todo mundo, finalmente, do Mortal Kombat, dá pra ser temporada. Eu colocaria já na segunda, tá ligado? Pra Mortal Kombat 1. Aí a gente adaptar uma série bem no estilo que tá sendo. Tipo assim, isso que quer aceitar a breguice. Tem que ser brega. Não pode ser sério 100%, tem que ser brega. Tipo, não dá pra você levar a sério um jogo onde um soca as bolas do outro. E o Johnny Cage, ó. Johnny Cage. Aquela animação do Mortal Kombat Scorpion Revenge isso deixa bem épico, né? Não, A porra da cena do Johnny Cage esmagando as bolas do mundo. Tipo, a animação, ela acerta até certo ponto. Eu gosto muito da história do Hanzo da animação, é muito boa. As cenas de luta é boa, mas o resto, tipo, do final pra frente fica uma merda. Aí eles carrilham tudo a história, tá ligado? Aí eles carrilham demais a história do Scorpion Revenge no final. Tipo, Não é no Mortal começo. Kombat, né? Não, tipo, assim, daria pra adaptar bem o Mortal Kombat mantendo a história. Tipo, exemplo, Shaolin Monks. Shaolin Monks, pra mim, é a melhor adaptação de Mortal Kombat 2 que existe. Pra mim, é perfeita a história do Shaolin Monks pro Mortal Kombat 2. Pra você fazer uma história do 2, tá ligado? Porque eu gosto muito da jornada dos Shaolin Monks, que é o quê? É uma odisseia do Liu Kang e do Kung Lao. Acabou. Você faz isso. E, tipo, se eu fosse adaptar Mortal Kombat 1, seria uma história. Pega o Scorpion Revenge, já tá perfeito, tá ligado? Pega o Scorpion Revenge e adapta pro primeiro filme. Primeiro jogo, tá ligado? Tipo assim, o protagonista é o Scorpion. Tem que ser o Scorpion mesmo, tá ligado? Porque o Scorpion, a história do Mortal Kombat 1 é muito puxada pra ele. A vingança dele mesmo, como fizeram, tá ligado? Não tem como escapar disso. E tem que ser isso, na minha opinião. Tinha que ser isso. O primeiro filme tinha que ser isso, né? Mas não foi. Né? Foi aquela porcaria do Kung Lang lá do Karate 4, com a armadura tirada da bunda, literalmente. Eu odeio. Nossa, velho, que ódio. Então, ou melhor, se eu fosse adaptar Mortal Kombat pra um filme, eu colocaria o Johnny Cage sendo protagonista. Por quê? O Paz não conhece esse mundo mágico, dá pra introduzir melhor o mundo mágico através do Johnny Cage, porque ele não conhece, né? É, fazer que nem eles fizeram no Mortal Kombat 1 lá. Sim! Cara, e tipo, Com o Johnny levando tudo na zoeira. daria, velho, daria perfeito. Aí eles vão fazer isso no 2 e vai ficar uma merda. Eu falo. Mas, tipo, cara, a mitologia de Mortal Kombat tem muita coisa pra se explicar, porque só a história do Scorpion é boa, só a história do Sub-Zero já é boa também pra caramba, tá ligado? Você pega o mesmo jogo que tem uma merda, Sub-Zero Mythologies, velho, Mythology Sub-Zero, é muito boa a jornada do primeiro Sub-Zero, do Kuai Lang, né, velho? É Bihan, é o Bihan, né, velho? Bihan é o primeiro, aí depois vai. Mas é muito boa, porque, tipo, eu gosto, eu conte um dos jogos favoritos, realmente. Mas, tipo, eu gosto muito do Mortal Kombat, porque a história de Netherhell é muito boa, velho. Só a história tipo assim, você pega o Deception vai ser uma história só do Shujinko. Só o Shujinko. Tá? Só da jornada do Shujinko. Acabou. Tá? Você pega o Mortal Kombat 1, é só os corpos Sub-Zero. O 2, Shaolin Monks. Liu Kang e Kung Lao. 3, sei lá. O 3 é bem difícil adaptar. O 3, porque o 3 a história do 3 é meio foda-se, né? É. Esse que é o problema. A história do 3 é muito foda-se. Tipo, acho muito difícil adaptar a história do 3. Talvez, não, primeiro que o 3 eles matam o Johnny Cage, né? É foda. Aí o 4, normalmente seria Scorpion Sub-Zero, porque teria que levar o Quan Chi pro Netherhell pra ter a história do Dead Alliance, né? Que é uma merda. Eu não gosto do Dead Alliance, tá ligado? Mas, tipo, Mortal Kombat tem muita margem pra uma animação boa ou uma série live action boa, tá ligado? Porque, tipo, é simples, né? Difícil, é uma história muito até que simples mesmo Só de chega adaptar. de filmes, por favor. Chega de filme live action, não dá certo. Não, Faz uma série. desista. Não, tinha que ser uma série e pega os diretores de The Boys. Aí eu ia achar foda, velho. Aquele nível de violência, tá ligado? Eu quero ver o seu personagem arrancar a coluna vertebral com a cabeça junto, tá ligado? Tá ligado? Aí o cara levantar e mandar um Force Victory. Fatality. Pronto. Absolute cinema. Tá ligado? Tinha que vocês ter lá o jogo. Tem que ter lá o Shao Kahn no trono, tá ligado? Olhando. Tem que ser um ator com voz grossa, mano. Mandar um. Finish him. Finish him. Tá ligado? Aí. Fatality. Force Victory. Tem que mandar isso, vai ficar. Tá bom? Tá. Gostei. Já pode dar. Tá ligado? O cara. Tô indo. Tá ligado? Mas, tipo, daria muito, velho. O Mortal Kombat tem muita mais pra uma história foda. Porque, tipo. O jogo já é foda mesmo. O jogo em si já virou uma coisa meio cinemática por si só. Se pegar a história do Mortal Kombat 9, é perfeita uma adaptação.
Todo 9 já é perfeito com adaptação, tá ligado? O próprio Mortal Kombat X, mesmo que tenha problemas, tá ligado? Daria pra adaptar bem. O 11 também daria, né? Na verdade, depois do 9, todas as histórias dos jogos ficaram bem cinemáticas mesmo. Você adaptar uma série, de fato, tá ligado? Aí, tipo, você pega todos os jogos, tipo, realmente, jogos de luta, né? É difícil adaptar. Talvez, né? Porque agora vamos ter Street Fighter. E eu tô. Eu me engano, Street Fighter pra mim não vai ser bom por um motivo. Vai ser brega como quem ser. Acabou. Ponto. Bom, puxa um aí, eu, se tiver mais um aí. Cara, eu tenho uma ideia, não sei o que vocês acham, mas Prince of Persia. Esse é um também que eu tenho na minha lista. Cara, Prince of Persia. Pô, Cara, é um Dari, filme, é uma série, tá? não, tipo, eu não odeio o primeiro filme. O primeiro filme é muito bom. O Sand of Time é bom. Eu gosto. Mesmo que tenha os seus problemas, eu acho que o problema do primeiro filme do Persia é o quê? É que ele não adapta tão bem a história do jogo, que é muito mais grandiosa, tá ligado? Só que o ator do primeiro filme é bom. O ator do protagonista é muito bom, velho. Isso que ele é muito parecido com o protagonista. Isso que eu posso. Ele é muito parecido. É igualzinho, velho. Foda. Vamos falando aí que eu vou pegar meu lanche. Vai lá, É velho. que, velho, eu não joguei Eu Prince vi o que of você Persia, joga. mas pelo que eu fiquei falando, um monte de gente falou que é bom, a história é boa. Jogabilidade também é boa. O Ben morreu, né? Aliceu. Eu tô vivo. Ah, então vai falando, porra. Ele foi falar o lanche. Deixou por nossa conta aqui. Meteu foda-se esse Tá, baiano. nossa. É, Desculpa, hiperfoquei num negócio importante aqui. Bom, vamos. hiperfoco. Hiperfoca é foda. Enfim, quando se trata de Prince of Persia, eu tenho que pensar, porque, tipo, cara, eu acho que uma série seria muito boa. Uma série de 3 temporadas mostrando o começo, Areias do Tempo, Sim, o Guerreiro Interior e Três Tronos. Daí o resto pode fazer uns spin-off aleatório. Mas, tipo assim, na minha bom. cabeça faz muito sentido você botar numa série um começo de um caos, cujo objetivo é você impedir as areias do tempo de dominar o mundo e impedir aquela porra, aquele Jafar esquisito de matar todo mundo. E controlar as areias do tempo. Entendo. Agora, um negócio interessante pro segundo já é aquela criatura mitológica. Aquele bicho que quer que caça o príncipe o tempo todo, porque ele mexeu com o tempo, e o tempo tem que ser intocado. Já Sim, no terceiro, a parte mais engraçada seria, de fato, a dinâmica com o Prince com o Dark Prince, na minha opinião. sim. Porque, tipo assim, o Dark Prince é muito escrachado. Tipo Foda. assim, completamente escrachado mesmo. Só que, pra construção do mundo da série, eu não sei quem que seria bom pra dirigir. Porque tem que ser alguém que entenda de cinematografia e tem que ser efeitos práticos e visuais muito bons. CGI muito bom. Sim. Porque o tanto de areia que tem naquela porra. É, bem. É, Pô, é Pérsia, caralho. Não é um país de montes, altos piques, tá ligado? né? Então tem que ser um negócio bem, bem desenvolvido. Um negócio que tem que ver O com a cara tem que equipe. literalmente ir pro Saara, ver a textura da areia e passar pra pôr no computador. Ponto. O cara tem que passar um tempão pra ter noção. Mas eu Né? não reclamo do primeiro filme de Prince of Persia. Eu acho muito bom. Não dá pra reclamar de algo que eu não assisti. Eu assisti, eu achei bom. Ele não é ruim. Ele dá um contexto muito bom, faz uns negócios bacanas, só que, sei lá, não chega a ser perfeito, sabe? Falta alguma Sim, coisa pra complementar. Só que o que tá complicando pra mim, na minha cabeça, é como formular essa série. Tipo, ela pode ser tanto live action quanto animação. Se fosse animação, daria uma margem muito mais interessante, né, meu? sim. Só que, quem que faria animação? Ah, já que vocês gostam de torturar a mapa, Não, coitado do mapa. Mapa, não queremos que vocês explodam a gente com uma abaixa bomba. esse míssil, abaixa esse míssil, Abaixa a bomba termonuclear. Por por favor. favor. Não, mas eu acho que talvez o estúdio que fazia Invencível seria uma boa. Daria bom também. Tá bom, dá um bom pra caramba. Só tem que tomar cuidado porque, né? De vez em quando eles fazem uns PNGzão.
Literalmente aquele episódio onde se explica por que eles economizam na animação, Por que será, né? né? Ah, mas é uma boa. Dá uns negócios bacanas. Dale. É, já que sem o jogo aqui eu não sei o que dizer, porque, tipo, é muita margem pra muita coisa. Mucho texto, resumindo, mucho Eu texto. queria a opinião dele do que ele acha de interessante. É, tem que esperar ele voltar com a porra do lanche. Lanche. É o lanchos. Lancho, lancho. Papapi, papaparapau, Oi, papaparapau, pi, como que tá o Olha, papo o do homem- filme? Como que tá o papo Ele do Prince of Persia? voltou. Então, a gente estava conversando, eu acho que ou uma série live action ou uma série animada, só que não sabemos qual animação seria interessante. Cara, o Prince of Persia, eu acho que fazer bem no. Tipo, pega a animação que já tem, tipo, os caras fizeram do. Pô, a animação do Castlevania que tem na Netflix, acho que tá no mesmo nível bom com a animação de Prince of Persia. Tá bom, tá ligado? Porque só precisa fazer algo super refinado em animação, porque Prince of Persia, ele combina com esse estilo de animação mais do. Que já tem já, tá ligado? Ele combina bem. Se for uma animação bem feita de ação, velho, perfeito. É, eu tô pensando aqui qual que seria melhor o estúdio pra animar. Cara, pega o. Deixa eu ver. Cara, acho que tipo, a Amazon acho que é melhor pra animar tudo isso aí. Cara, se botar a mapa, eles vão explodir a gente com uma bomba termonuclear, presta atenção. Mas, tipo assim, Abaixo, míssil. a gente vai adaptar o quê? Adaptar o quê? Prince of Persia clássico. Clássico, O clássico, Prince of clássico, Persia tipo, clássico. Ou o Prince of aquele Persia Sands of Times. Sands of Time, óbvio. Então, que esse eu passo pra falar aquele Prince of Persia antigão que você andava na plataforma em 2D. Né? Que é o Não, bicho. Sands of Time é o mais claro, é A o mais trilogia do Sands famoso. of Time, que seria o Sands of Time, o acho que é o Warrior Water White, é o Warrior Rift, Water e Rift, depois o de Two Thrones, né? sim. E na minha opinião, Cara, eu falei, eu ah, gosto do primeiro filme, que é feito da Disney ainda, é da Disney. Vem lá, o primeiro filme é da Disney. E eu não acho ruim. Esse filme é bom. Esse filme é bom, velho. Esse filme é bom. O primeiro filme parece é bom, eu acho ele bom. Porque assim, mesmo que ele não tenha 100% a história do jogo, é uma boa adaptação. é, Eu acaba acho que, sendo. eu acho que o problema dele é o seguinte, tem muita pouca cena de ação. Eu acho que esse é o problema dele. Isso é. Não tem nem o que discordar. Mas o meu filme preferido é bom, pra caramba, é muito bom, velho. O ator é parecidíssimo com o protagonista. Tanto é que a roupa dele não é nem do Stuff Times, é do Warrior Witch, tá ligado? É do Water Rift. Mas a roupa dele é muito fiel. Eu falei, caraca, isso não é interessante. Eu acho assim, ele enrola demais também. Ele enrola demais nas partes da história. E se ele fosse mais direto ao ponto mesmo, tipo, pra adaptar mais o filme de ação, tá ligado? Ia ser melhor. Porque esse ator, ele é perfeito pro protagonista do Super PS, ele é igualzinho, tá ligado? Mesmo que ele não seja indiano. Foda-se, o personagem ele é adotado, velho, na história do jogo, tá ligado? Não é. Precisa ser fiel, tá? Eu vou falar, eu prefiro muito vezes mais o personagem que não tem a etnia do protagonista, tá ligado? Do que você colocar qualquer ator aleatório e fazer ele, tá ligado? Porque assim, mesmo que eu ache que seria legal pra um produto mais indiano, cara, o ator do Prince of Persia 1, do filme, of Times, ele é muito igual ao protagonista. Ele é igual, velho. Ele é igual, ele é igual. É impressionante o quão semelhante ele é, velho, ao protagonista do jogo, velho. Até o cabelo é igual. Fiquei, caraca, o cabelo é igualzíssimo, velho. Fiquei pensando que isso não fez sucesso, velho. Fiquei, caraca, não fez sucesso. É impressionante isso aí. Mas, tipo, se eu fosse adaptar isso, realmente, tinha que ser uma série mesmo, tá ligado? Até que eu fico triste que a pessoa tá fazendo Prince of Persia, né, velho? Tadinho. É. Né? Né. Né? Ne. Nengues.
É foda, Neng. É foda, Nengues. Assim, eu acho que ele é muito bom. É excelente. Eu acho que hoje em dia, combina. Seria uma série de ação, velho. Eu não, isso aí, tipo assim, você pega um protagonista bonitão, né? Porque o próximo do jogo, ele é esse estereótipo dos anos 2000, do cabelinho longo, barbinha, tá ligado? O personagem. Tô falando que esse cara é do Vale, vocês não estão Mas vai dizer que acreditando, não mas é. tá. Todo personagem dos anos Prossiga. 2000 é Não, não, literalmente. gosto não se discute, mas prossiga. Tá bom. Mas todo personagem dos 2000 é literalmente isso. Você pega assim, é o personagem cabeludo, olho azul, tudo. Você pega qualquer outra personagem feminina que época, é o quê? É umas meninas peituda, tá ligado? Bom, muitas vezes bem forte, tá ligado? Ou aqueles corpos quase seminu. É, literalmente, a personagem do Prince of Persia do Two Warrior, velho, o Warrior White, cara, a mina anda literalmente de roupa íntima, basicamente, no jogo, velho. Aquele bundão, meu amigo. Oh, e daí assim, ó. É, errado. Tá ligado? Um tapa na gostosa. Nossa, velho. Vai dizer que não, vai dizer que não, velho. Vai dizer que não. O velho é esperto, ele tá só caladinho. Não, ele é esperto, velho. Sabe que não vou ficar quieto. O Ju, ele se revela, só tô escutando. Ah, velho. A ponto Eu sou aquele cara assim, velho. Eu falo que a pessoa vai gostar, eu falo a verdade, é gostoso. que assim, na Gostosa. hora que ele sai do armário, ele Sério. Né, mas tipo. Nossa, eu tinha esquecido que a mina é tipo uma gótica. Aí ferrou, velho. Aí. Aí ganhou, Ju. É Aí isso. ferrou, aí você me compra. Não, o gótico é pelo curto, velho. Olha aí. Que isso, velho? Que isso? Tá vendo, velho? Esse é o cara que a gente convive. É tudo por. É Acaba certo, tá não sei. caladinho, irmão. É, ele sabe demais, ele sabe demais. Eu acho que ele mutou, na verdade, velho. Né? Deixa eu só confirmar. Ô, porra. Não, já tá calado, não. Ou ele buou, né? Impossível. É, pode ser também. Ele É que bugou, a live é tipo assim. atrasada, tipo, se o pior é que quando para, o boneco para de se mexer, daí é foda. É. Então não dá pra saber o que aconteceu. É, ué. Mas, cara, acho que daria pra fazer uma adaptação muito boa, velho. Puxa uma da lista aí, o seu Ber. Deixa eu ver, tá? Vou pegar outra lá. Piripipopó. Cadê? É, tá, vamos falar de Dead Space. Hum. Rapaz, vamos falar, na minha opinião, um dos meus jogos de terror favoritos. Eu não Opinião. joguei, mas a história e o universo eu estudei. É assim, eu gosto desse por um motivo. Eu acho da hora. Era a época da EA que ela fez um jogo bom. Caralho. Mas, tipo, eu peguei Dead Space na época que, tipo assim, ele tava saindo, né? O jogo. Aham. Eu lembro que na época que ele saiu, tinha aquele trailer do jogo, e o trailer, assim, era você ver o espaço, e a câmera ia aproximando, e tocando a música do Brilha Brilha Estrelinha, né? Só que numa versão Sim, tão, sim. tipo, calma e lerda, tipo assim, Twinkle, Twinkle, só que o jogo, sabe o que acontecia? Mostrava cenas rápidas dos monstros matando o protagonista, tá ligado? Tipo, violentamente, tá ligado? Uhum. Aí cortava e Sim. volta pra música. É aquela musiquinha calma e você vendo cenas pesadas, tá ligado? E, tipo, o jogo em si, então, o Dead Space, ele tem mais pra ser um construtor muito, mas muito foda mesmo. Porque, tipo, cara, a história do jogo já é boa, porque é tipo assim, a história é literalmente aliens, alien, tá ligado? É bem alien mesmo. Sim, É os sim. caras indo pra uma estação espacial, tá ligado? E descobrir que literalmente seres alienígenas, tá ligado? Bioorgânicos mataram todo mundo e tá lá o protagonista fudido com uma armadura toda encaquetada, ferrujada, tá ligado? Com uma arma e os bichos vindo do quinto dos infernos, velho. Tipo assim, tá ligado Enigma de Outro Mundo?
o filme Enigma de Outro Mundo? Não sei se você Sim, assistiu. sim, eu sei. É Eu sei, eu bem. já As assisti. criaturas são nesse nível. É uns bichos feitos com parte de órgão. Pedra. Cara, é tipo assim, eu acho que pra fazer esse filme tinha que ser Guilherme Del Toro. Né? Porra. Se não Guilherme Del Toro, o Cronenberg. Aí a gente tá Foda. conversando. Aí a gente vai pro lado grotesco mesmo. O Cronenberg, rapaz, ele ia falar: eu estou em casa. Vou fazer um bicho feio, cheio de tripa aqui agora. Bora! Vou fazer um bicho que faz as criaturas de Silent Hill chorar, tá ligado? Não. Tipo assim, daí eu vou adaptar uma coisa bem estilo. Que foi Alien, tá ligado? Sim. Uma história fechada da jornada do personagem andando na estação. Só que você tem aquela tensão de você não sabe onde estão os inimigos. Você toda hora sente que está sendo observado. Tá ligado? E você ter aquele visual opressor do Sim. jogo. O que o legal da Dead Space é o quê? O visual. O visual da Dead Space, cara, pra mim é sensacional. É tipo assim, eles pegam uma estação espacial e depois do massacre, velho. Então você vê corpo, você vê parede destruída, você vê aquele sendo totalmente abandonado, velho. E é muito bonito. O jogo em si, eu acho que até hoje é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei, tá ligado? Da EA mesmo, porque, tipo, é muito bem feito. O visual do Isaac, eu acho da hora. A armadura dele ser, tipo, não é uma armadura super protegida, mas, tipo, é um exoesqueleto, velho. Só que parece que ele é velho, enferrujado, bem Sim. de bronze, né? Cara, é muita. E é, tipo, eu acho legal que a vida é na sua coluna vertebral. Isso ficou legal. Tá ligado? Isso ficou legal. Mas, tipo, cara, dá muita mais pra você fazer um filme muito foda de terror com ação, tá ligado? Do Dead Space. Dá muito fazer isso aí. O primeiro filme seria mais uma coisa mais terror básica, Alien. Totalmente Alien, tá ligado? Agora o segundo Sim. tinha que ir pra um lado mais terror psicológico da esposa aparecendo na cabeça dele, que nem é no jogo mesmo, tipo, aquelas visões, né? Na cabeça dele. E ser uma coisa bem mais puxada pro horror cósmico, porque o segundo jogo é bem puxado pra horror cósmico mesmo, né? As criaturas extremamente colmeia, né? Acho da hora esse conceito aí. E é muito da hora. As criaturas do jogo, elas são legais porque elas são tipo um vírus, né? Elas são um vírus mesmo, né? Sim. Elas são seres que entram nos corpos de cadáveres e se transformam, né? Tudo que o nome delas tem a ver com cadáver, né? Sim. Adoro esse conceito da Space. Cara, dá pra muita coisa foda. Tipo, a adaptação do primeiro e segundo jogo. Acabou. Que é só do Isaac. Né? O terceiro a gente esquece que existe. Sim. O terceiro a gente esquece que existe. Tipo, até o terceiro jogo eu acho uma merda, velho. Tipo, é multiplayer, mas ele é ruim. Ele é ruim. Cara, é muito ruim. Mas, tipo assim, você sabia que Dead Space, na verdade, tem uma animação, né? Não, não sabia. Tem um anime de Dead Space. Não é anime, não, é um anime. Que é o Dead Space Downfall, o Aftermath. Isso aqui é daquela animação anos 2000, tá ligado? Uhum. E aquele estágio bem quadradão, tá? Estética Sei, dos anos sei. 2000 mesmo. Só que é uma animação grotesca, uma animação bem violenta. É bem violenta. Acho da hora essa animação. Só que não tem nada a ver com a história dos jogos. Sim. É uma história à parte de outros sobreviventes e tal. E é uma animação bem adulta mesmo. Acho da hora essa animação, cara. É uma animação bem feita pra caramba. Eu acho da hora. É uma animação da época bem da hora mesmo. É bem estilo, tipo, acho que é uma das primeiras animações de terror que eu já vi na minha vida, tá ligado? De fato. Tipo, você vê uns monstros grotescos mesmo, sobreviventes, os caras morrendo mesmo. Você fica, caraca, os caras estão morrendo. Eles estão morrendo na minha vida. Sim. Acho da hora isso aí. Tipo, uma animação muito boa. É uma animação excelente, velho. É o Aftermath e o. Cadê? Aftermath e o Downfall. Tanto é que a capa do Downfall é a capa do primeiro jogo, né? Que é aquela mão flutuando no espaço decepada, tá ligado? Acho da hora. Sim. Não, a animação é muito boa, essa animação. É a animação dos 2000, né? Que na época já era boa, né? Só. Sim, sim. Tem muito segredo. Mas, tipo, Dead Space daria muito fazer filme, porque, tipo, é uma obra que a história dele é bem puxada pra um terror psicológico mesmo, espaço. E, tipo, ambião, falta isso. Acho que hoje em dia funciona bem. Um terror espacial mesmo, tá ligado? Porque, tipo, hoje em dia a gente tá tendo bastante. Tá? Até bastante desse negócio de terror espacial, que voltou muito com o Alien do. Sim. O O oitavo passageiro? Romulus. É o Romulus. É Romulus? Romulus.
É o Romulo. E ainda o Alien Earth agora que teve, que eu achei legal a série. Achei legal. A série é muito boa. E a série tem até um. Velho, no episódio da série tem um bicho que ele entra no olho da pessoa, velho. É muito grotesco aquilo ali. Caraca, velho. Sim, sim. Muito bom. Mas Space tem muita mais pra isso, não. Eu acho que daí é uma ação muito boa. Se eu fosse fazer um filme, cara, Dead Space, eu chamaria pra fazer o protagonista, o Isaac, né? Sim. Eu acho que eu chamaria o. Aquele ator que fez o. Caraca, mas esqueci o nome do filme. O. Ele fez aquele filme de terror do. Não vou lembrar o nome dele, velho. Mas ele fez o. Fez um filme de terror da 24, velho. Não lembro agora o nome dele, velho. E cadê? Vou pegar aqui. Acho que até ele fez aquele filme do. Ah, lembrei, achei. O. Ele fez o Farol com o coisa. O coisa. O Willem Dafoe, o ator do que fez o The Batman. Sei Cara, qual que é. acho que daria um bom ator pra fazer o Dead Space, o Isaac. Porque o Isaac não mostra o rosto muito, tá ligado? Tipo, daria muito fazer isso. E, tipo, ele interpreta bem esse ator. Ele interpreta muito bem, tá ligado? Eu daria pra fazer muito um Isaac foda com ele. O Dead Space acho que é o mais próximo daqui que dá pra fazer um filme excelente, velho. Excelentíssimo o Dead Space. Não tem erro. Tá ligado? Tá bem. Puxar o meu aqui, né? Né? Vamos lá. Cara, vou puxar um meu aqui interessante. Né? Vou puxar só mais uma de cada um, né? Pra finalizar aqui já. Vamos lá. Cara, aproveitando The Space, né, velho? Eu queria muito falar de outros jogos também. Vamos deixar pra talvez um próximo, né? Cara, Metroid. Metroid é o outro que daria pra fazer uma coisa bem Dead Space, bem tipo terror espacial. Só que assim, só que mais puxado pra suspense, tá ligado? E ação, muito mais ação. Porque, tipo, Metroid eu acho que é o mais próximo do jogo da Nintendo que a gente vai ter de terror. É o mais próximo de terror da Nintendo que a gente vai ter. Tá ligado? E sem saber, eu acho, tipo, a Samus é uma personagem que. Uma protagonista feminina que segura bem um filme inteiro, porque ela é. Tipo assim, você pensa em top personagens fodonas dos jogos, Samus tá em primeiro lugar pra mim. Não tem o que falar. Nem tem que pensar, velho. Me fala uma protagonista mais gostosa. Ó, Me fala uma personagem gostosa, tá? Que literalmente é literalmente a John Wick do espaço, parceiro. Acabou. Você olha para cima, parceiro, o bicho grita na cara dela. Ela só olha, aponta a arma e atira. Acabou. Acabou. Esse é o resumo da Samus. Entendi. É a personagem que assim, o parceiro, ela não fala nada. Ela só age, tá ligado? não consigo pensar, não. Assim, eu sou muito fã de Metroid, tá ligado? Muito fã. E outra coisa. Metroid é 100% chupado de Alien. Isso até o próprio criador fala. O Metroid é muito inspirado em Alien. Tanto é que o vilão da personagem principal se chama Ridley, que é inspirado no diretor de Alien, que é o Ridley Scott. Mas, tipo, o bom de Metroid é o quê? Não só seria um. Dá pra ver um filme de ação muito bom, né? Gastamos, né? E aproveitar você pegar uma personagem feminina, protagonista, forte, sem literalmente lacrar por cima, porque essa não precisa disso. Ela não precisa. Ela não precisa nada disso. Cara, dá pra você fazer um filme de terror espacial bom também. Apesar de ter muita mais que terror. Mas a mitologia do Metroid é muito boa. Porque eu acho da hora. O jogo chama Metroid por causa do quê? Os Metroids são os parasitas espaciais que sugam força vital de seres vivos. Tá? E a história do primeiro jogo é o quê? É a Samus indo pro planeta de uma raça alienígena que criou esses Metroids, que são esses países criados para matar um vírus, tá ligado? Só que eles saíram do controle. E o ponto é, a vilã do primeiro jogo, né? Da saga em si, a grande vilã, né? Que é a Mother Brain, ela é um supercomputador criado por eles que se revoltou contra os criadores. Olha. Olha, Tá vendo? olha aí. Cara, daria olha, pra. olha ela, hein? Então, Olha ela, hein? Metroid
dá pra você pegar muita coisa hoje mesmo, contemporânea, tá ligado? E fazer um filme de Dito ação muito isso, bom. falem obrigado e por favor pro chat GPT, galera. Vocês podem ser Não, mas salvos. sabe o que eu acho foda de da Pita Metroid? Por motivo, eu falei, ele é muito de terror com coisa. A Murder Brain é, pra mim, acho que um dos jogos mais aterrorizantes que eu já tive na minha infância. Porque, tipo, é literalmente um cérebro gigante com espinhos, tubos e um olho gigante te olhando, tá ligado? Um olho estraladaço, assim, tá ligado? Você pensa, porra, eu me caguei, senhores. E, tipo, é um visual grotesco, até pra um jogo da Nintendo. Isso que é um visual grotesco pra um jogo da Nintendo, velho. Você pensa um vilão grotesco, é Mother Brain. Ele é um cérebro num tubo, velho. Acabou. Onde você vai ver um cérebro num tubo no jogo da Nintendo, velho? Aonde? Você não tem Vai, isso, tá ligado? Vamos ver. Só em Metroid mesmo. Não, eu gosto muito, porque, tipo, além de ser um jogo sério pra caramba, eu gosto de ser um jogo sério. Temos algo legal, uma roupa, tipo, bem foda, aquela armadura gigante, tá ligado? E os vilões são muito bons. O Ridley é um vilão muito foda. As próprias criaturas de Metroid que você tem são criaturas bem puxadas por horror espacial mesmo, são monstros, né, espaciais, né? Acho da hora esse conceito. Porque é um jogo da época, né? A época de game, essas porra. Tipo, eu gosto muito disso, e tanto é que a personagem principal, ela não tem tantas falas, mas, tipo, nos quadrinhos tem um pouco, sim. Mas, tipo, eu acho da hora o quê? É uma personagem com traumas, é uma ex-militar, é uma caçadora de recompensas. Então dá muita margem pra uma história muito foda mesmo, da própria Samus em si, cara. Mas o legal é que é um jogo isolado, você não tem outros personagens além dela. Então, tipo, é ela sozinha num planeta hostil com criaturas mortais. Acabou. Acabou, você não precisa fazer mais nada que isso, tá ligado? Acabou. É perfeito uma adaptação de filme incrível. Ou até uma série. Acho que série ia ser muito mais foda ainda. Mas, tipo, filme também é perfeito pra mim, Metroid, tá ligado? B, puxa um seu aí, vai. Ó, como é Cucumber. Você. B. E pior que agora eu não tenho mais nenhum. Então, eu puxo mais um aqui, meu, então, pra eu À vontade. pra lacuna. Cara, aproveitando esse negócio de filme de terror, né? E saiu a porcaria do filme do Silent Hill 2, né? Cara, Silent Hill. Silent Hill é um bom ponto. Cara, eu acho que Silent Hill, tipo, eu gosto muito do Vocês jogo, have a joguei todo. point. Porque eu gosto muito da história do Silent Hill 1. A história do 1 pra mim é muito boa pra uma história de jogo. Tanto que o primeiro filme eu não acho ruim. Só que eu acho que é muito babaquice do diretor falar literalmente a seguinte frase: eu não acho que um homem seria a margem para salvar uma garotinha, entendeu? Eu acho muito gay isso. Brother. Eu olhei pra isso e falei, meu parceiro, você não entendeu o conceito da história do primeiro jogo mesmo, né? É, tipo, a história do primeiro jogo literalmente é sobre um culto em uma cidade onde literalmente eles queimaram uma criança viva pra criar um ser divino, porque sim, porque eles são um bando de maluco, e a parte da alma dela virou uma garotinha inocente que fugiu da cidade. E a história do primeiro jogo é literalmente o pai correndo atrás da filha pra salvar ela. Acabou. É um filme é uma história de terror, onde o protagonista é um homem normal, que não sabe usar uma arma nem nada, numa cidade com criaturas sobrenaturais. Precisa falar que, tipo. Isso é gay aonde? Eu fico. E eu gosto Né? muito da história. A história do meu jogo. É incrível. É maravilhosa. Precisa falar, Ber. Não, não, eu só concordei mesmo. Mas, tipo assim, eu gosto muito do 101. 101 pra mim uma história muito boa. Porque, tipo, ela tem começo, meio e fim, termina bem, tá ligado? Com a história, tipo, do Samael, é uma história boa, oculta em si, de como esse negócio do fanatismo religioso também te distorce algo na cidade. Então, tem muita margem de história Resident Evil 1 que você pode adaptar bem. Eu gosto, entendeu? E aí, tipo, e bom que, assim, Silent Hill, você não precisa adaptar o primeiro jogo, o segundo jogo em ordem. Você pode começar até pelo segundo jogo. Que, na minha opinião, daria um filme melhor que o primeiro. O segundo jogo daria um filme. O Silent Hill 2, eu acho que a história do segundo jogo é muito melhor pra um filme do que o primeiro. Porque é literalmente a história do James, tá? Do James, esse arrombado, esse filho da puta, Sim. esse desgraçado, né?
que ele tá indo pra uma cidade por causa que ele recebeu a carta da mulher dele e tal, e passa por todos aqueles perrengues, que é muito bom a história dele. Cara, a história do James é muito boa, eu gosto demais. Tá? E eu acho legal todas as camadas que a gente tem do segundo jogo, velho. De você ter abuso paterno de um personagem, você ter o bullying de outro personagem, o jeito que ele reage ao bullying, de ele matar as pessoas que fizeram bullying com ele, tá ligado? A outra Sim. que era abusada pelo pai. O próprio James, que também não é. Eu acho legal, o James não é santo. Todo mundo ali é uns merda, velho, é uns arrombados, tá ligado? Sim. Mas eu gosto dessa do jogo por um motivo. Todo o plot twist final é muito bom. Todo o final do jogo é muito bom. E outra, não importa qual final eles adaptem. Pra mim, todos os finais de Resident Evil 2 são canônicos. Tá? Menos o zoeiro. Os zoeiros, esse aí não. O final do cachorro e do final da alienígena, isso aí a gente pode esquecer que existe, tá ligado? E os alienígenas também. A gente pode esquecer. Mas, tipo, a história do James é muito boa, velho. E outra, eu falo a verdade, Silent Hill, eles podem adaptar de uma maneira muito bem feita. Isso porque é um filme que é sóbrio. Ele é um filme bem sóbrio, bem terror mesmo. Só que é bem, bem filosófico. Filosófico, né? No sentido de. A cidade, ela não é tipo um mal encarnado. Entendeu? A cidade, ela reflete a mente das pessoas que estão lá. Entendeu? A mente quebrada das pessoas, né? Esse é o ponto interessante, tio. A cidade não é vilã, né? Não é uma vilã em si. Ela só é um resultado de cultos, de maldades que geraram um lugar bem Lovecraftiano mesmo, bem terror. Tipo assim, muita Um gente lugar fala que Silent amaldiçoado. Hill. Hã? Um lugar amaldiçoado. Exatamente. Muita gente fala que Silent Hill é tipo um purgatório. Não é. Não é um purgatório. Tipo, até o público fala assim: não é um purgatório. Parema não é. Silent Hill é literalmente uma prisão pros seus medos, pros seus traumas e tudo. Tanto é que você só consegue essa necessidade quando você vence seus traumas. Isso que é o ponto, entendeu? Esse é o positivo. A cidade não é má. A cidade tá lá porque ela é uma entidade que se aproveita dos seus sentimentos negativos. Esse é o ponto da Silent Hill. E o legal de Silent Hill é isso, entendeu? Eu gosto muito desse ponto de ninguém na cidade ali é bondoso. Todo mundo tá ali por um motivo bem específico, tá ligado? E no 2 é muito bem feito isso aí. Tanto é que eu gosto muito do Silent Hill 2, a história do 2 é perfeita pro play. Tipo, se ele for de romance, dark romance. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Mas eu acho legal, tipo assim, eu não quero dar spoilers do final do jogo, porque é muito foda o acho do final da história do primeiro jogo, que eu acho muito bom. Só que foi, todos os finais do jogo são bons porque os finais não são algo que, tipo assim, agregam algo, tipo, é o final bom, o final ruim, não. Todos os finais, pra mim, são canônicos dependendo de qual escolha você fez na sua mente, entendeu? Se você escolhe punir o James, você escolhe não punir o James, você escolhe aceitar o destino do James, entendeu? Então, tipo, todos os finais são bons, tipo, tem final que o James se mata, tem final que o James sai da cidade, tem final que o James não... ele fica preso na cidade, entendeu? Então, tipo, todos os finais também são canônicos porque depende muito do que você acha canônico pra você mesmo, entendeu? Não é uma coisa específica. Tanto é que a tava de fala, não tem final canônico em Resident Evil 2. Não tem, não existe, tá ligado? Só que, tipo, é um negócio que quando você descobre, você fica. Quê? Tá ligado? E o George falou, tipo, é meio com spoiler isso aí também, então eu vou ficar até quieto. Então, talvez vocês não queiram saber disso também, tá ligado? Não sei se vocês ligam pra spoiler de Resident Evil 2. Talvez alguém ligue, Né? mas Eu vou ficar quieto, então, eu vou falar. Tá ligado? Um dia talvez eu jogue em live, eu falo isso aí, mas, tipo, cara, eu acho legal todo o plot final. Porque assim, quando você descobre o que o Jamie fez, você fala, esse cara é um filho da puta. É um arrombado, é um desgraçado. Que filha da mãe, tá ligado? Isso que é o ponto. Por isso que eu falei Dark Romance, tá ligado? Quando você descobre o final da história desse, você fica. Por que eu tô jogando com esse corpo? Esse é o ponto, tá ligado? Mas eu gosto de Resident Evil 2. Resident Evil 2 acho que é o melhor pra adaptar mesmo uma história mesmo, Resident Evil mesmo. Ou, sei lá, tem uma história própria. Resident Evil dá pra fazer muito isso aí. Criar histórias próprias mesmo, tá ligado? Mas bem, Ber, puxa o seu aí. Deixa eu ver mais um que eu não falei. Deixa eu ver, Frank e a Suzy a gente já acabou falando. Velho, eu tô. Daí eu vou te Eu falar vou agora, agora de de. fato. Velho, eu vou de DBD, Dead by Daylight. É.
Focado mais no universo em si, mais sobre a entidade mesmo. Então, é que Porque assim, o Dead jogo by... tem lore? O jogo tem. É. Só que você tem que procurar. Fora que é uma Assim, história que não acabou porque ainda tá lançando um novo pack. então. É que, assim, como é que Dead by é o quê? Eu acho que Dead by, ela é boa não como um filme, acho que é muito menos como uma série. Tá ligado? Acho que uma série não funciona bem. Eu acho que funciona bem com vários curtas de histórias separados, tá ligado? Você Sim, adaptar os contos dos vilões do jogo, dos personagens do jogo, tá ligado? Adaptar a história deles em curtas. Tipo, a história do Trapper, do Hillbilly, da sim. Caçadora, entendeu? Como se fossem lendas urbanas que você adapta em uma animação, entendeu? Pra chegar até o ponto do jogo, da história do jogo, tá ligado? E, tipo, mostrar a entidade como se fosse algo vendo isso tudo aí e ela, tipo, no final pegando essa pessoa, esse ser, tá ligado? Ou o sobrevivente, né? Porque, tipo, Sim. Dead by, você não tem uma coisa muito específica pra você adaptar. É uma coisa bem aberta mesmo, muito aberto, tá ligado? Porque a entidade, ela não é algo 100% específico. Ela é um ser que não tem, tipo, um objetivo além de ela querer se divertir com a dor, o sofrimento dos outros, tá ligado? Ele tem uma história é que você ganha mais pontos no jogo por pra você causar mais dor, você estender mais o sofrimento Sofrimento. dos outros, tá ligado? Isso que eu acho interessante do Dead by, tipo, tanto é que a melhor maneira de jogar pra ganhar mais pontos é fazer isso, não é você tryhardar, tá ligado? É você literalmente deixar os outros jogarem mesmo de fato. Tanto é que ninguém entende isso e deixa moda caralha, né? Aham. Mano cu. Mas eu gosto da Dead by, tipo, tem muita margem pra história mesmo, porque a gente tem muitos personagens carismáticos mesmo, os próprios monstros que a gente tem na história. Eu acho o visual deles bem carismáticos mesmo, cara, bem interessantes. Eu botei um Silent Hill pra Red. Mas, tipo, cara, o Trap em si é bem inspirado em Jason, né? Obviamente, é muito inspirado em Jason, né? Preguiça. O Inclusive, cadê Trapper, meu Jason, DBD? Cadê é, meu Jason? Putas. o Trapper, Hillbilly, a Nurse, a a Huntress, Witch, vai, a Witch também. Nossa, acho que eu te daria pra fazer um curso de terror a estilo Bruxa de Dredd. Blair. Bem estilo Bruxa de Blair, É. tá ligado? Seria Rota Genocida, né? Meu, Thiago Chá. Cara, mas, tipo, a, muitos personagens ali que dá pra fazer uma obra. Até pra sobreviventes, tá ligado? Tem sobrevivente que tem a ver com o Sim. vilão. E é interessante ver isso aí. Tipo, como eu falei, essa é uma obra que até dá pra você pegar, tipo, um diretor e o diretor adaptar do jeito dele. A história, tá ligado? No sentido assim, você pegar a história da Spirit, né? Que é aquela história Sim. da garota esquartejada dentro da caixa, né? Cara, você pegar essa história e adaptar pra um estilo japonês de terror. É bem estilo terror japonês, tipo de espírito yokai. Daria muito fazer isso aí e ficaria interessante, né? Bem interessante, porque o terror japonês é diferente do terror ocidental, né? O terror oriental, né? Ele é bem mais puxado pra expressões, personagens, né? Mais aparições, né? Tipo, a Sadako de um lado e Sim. tem a Samara a Sadako bem diferente da Samara, muito diferente o sentido da Sadako em si, né? Ela é mais um espírito obsessor, né? Do que Sim. um espírito de vingança, né? Então, tipo, é interessante você pegar isso mesmo. Tipo, você poder pegar diretores e os diretores adaptarem do jeito que eles querem. Pegar, tipo, esse é o roteiro. Adapte uma mídia que você, do jeito que você gosta, entendeu? Então, tipo, você pega o diretor japonês pra fazer a história de terror. Tipo, se fosse fazer a história da Split, cara, pega o diretor, tipo, de realmente fizeram chamados, bagaços. Ou sei lá, tá ligado o Parasita? Sim. Pega o diretor de Parasita, foda-se, faz uma coisa aí. Mas, tipo assim, acho que Dead by daí é muito mais margem pra isso, mas é vários contos de histórias, tá ligado? Os personagens em si, tá ligado? Ou fazer curtas mesmo, assim. E outra, daria pra você pegar isso tudo e criar também lendas urbanas deles também, tá ligado? Tipo, dessas entidades, como elas afetaram os lugares que elas existiam, tá ligado? Sim. Isso é coisa de Bad Bye. Você não precisa ir pra uma margem específica, tá ligado? Você pode ir pra uma margem que você quiser. O próprio Legião. O Legião dá pra fazer uma história de culto.
Dá pra fazer uma história muito de Sim. culto mesmo. Ia ser interessante ver uma história de um culto mesmo do Legião, tá ligado? De como funcionava. Ou melhor, você pega o Cavaleiro, né? E fazer uma história de terror O Cavaleiro medieval. daria uma história boa. Cara, uma história de terror medieval ia ser interessante. Eu acharia foda, hein? Eu acharia foda. Uma história de terror medieval. Nossa, ia ser muito foda. Ia ser muito foda mesmo. Ou sei lá, você pega o. Aquele atirador do Velho Oeste. Fazer uma história de terror. Eu sei do que você tá falando. E fazer uma história de terror no Velho Oeste. Cara, eu acho que a gente nunca viu isso. Isso que é o ponto. Dá pra fazer mais tipo, história de terror em vários pontos do tempo, tá ligado? Sem você ser uma coisa contemporânea de fato, tá ligado? Ia ser interessante. Muito interessante mesmo. Tipo, o Hillbilly ser uma coisa mais puxada por o terror da época do country, né? Tá ligado? Da época de fazenda. Ou a própria Hunter ser esse negócio da época da Rússia antes da Revolução Russa, né? Como que era essa época aí fudida da Rússia mesmo. Bem ferrada mesmo. Porque a Rússia tá ferrada, cara. Tá ferrado. Por causa dos monarcas e tal. A da pintora, né? Cara, daí fazer uma coisa bem puxada Pintora também, nossa. Cara, deve fazer um terror bem puxado pro. Mesmo. Os quadrinhos do Demolidor, daquele assassino de pintura que até teve na série uma bosta, mas nos quadrinhos é muito bom. Daria uma história Isso, boa do Clown também. Deixa eu ver quem mais daria. O do Clown. O Blight seria uma história boa. Verdade, hein? O Blight seria bom, hein? O Blight, velho. Qual é aquela entidade lá que é o. Ele é várias pessoas ao mesmo tempo? A Draga, né? Draga. É, a Draga. Cara, a Draga dá pra fazer uma coisa bem terror cósmico. A Plague daria pra fazer também. O próprio. A Plague, sabe o que eu faria? Um terror no Egito. Ligas. A Plague dá pra fazer um terror no Egito, velho. Porque a gente nunca teve um terror no Egito. Não mesmo. O que mais daria? O bicho papão lá que eu esqueci o nome. Eu sei o que você tá falando, aquele que é sorridente. Não, é aquele bicho todo deformado que entra em armário. Eu não lembro o nome dele. Não é a Draga? Não. Pera aí. Bugman. É o Bugman. Acho que é esse o nome dele, né? Não, eu não lembro se esse é inspirado no Bugman, mas eu não lembro se esse é o nome. Acho que é a Draga, que é a Draga que entra nos armários. A Draga, não é? A Draga que entra nos armários, que eu me lembre. Ela que entra. Tem outro bicho lá que é tipo eles, eu acho que é o nome dele. Draga DBD. Caralho, o nome do bicho é Draga? Nossa, eu não sabia, Draga. viado. É Draga. Caralho. Você tá falando que o cara jogou DBD, né, parceiro? Eu lembro um grande parte dos nomes que eu jogava. Não, porra, mas eu nunca joguei com esse bicho. Eu via, Draga. mas eu não lembrava. Eu não joguei com ele, mas eu lembro por causa do nome. O nome dele é esquisito, é Draga. Porra de nome é esse? Tipo, tem a Nurse, tem o Draga, tem o nosso Doctor. Cara, o Doctor dá pra fazer um terror de manicômio. Tá ligado? Mano, aquele riso, aquele sorriso dele é bizarro, velho. Não, aquele ali dá pra fazer um terror totalmente de manicômio, tá ligado? Um doutor maluco com um sorrisão assim, pegando os pacientes, tá ligado? Interessante. O Oni dá pra fazer um terror bem estilo uma floresta onde tem essa criatura. Cara, o Oni é interessante. O Oni também ia ser muito interessante também. Tipo assim, tem muito personagem em Dead by pra adaptar em história, como eu falei. É muito personagem. Tipo, eu falei, dá pra fazer pegar Survivente, pegar assassino. Sim, dá muita coisa. Literalmente fazer um Black Mirror, só que muito mais foda. Não, até que era mulher, que agora que tem o cachorro, velho. Dá pra fazer uma história bem macabra com ela. Lá. Mano, nossa. Ó, eu vou falar um aqui que dá uma história boa. O Rafe, mano. O Rafe é qual mesmo, que eu não lembro? Aquele que fica invisível. A história dele, o do sininho. Amigo, do sininho, o magrinho. Nossa, isso aí dá pra... Isso daí dá pra fazer... Vai fazer uma história de terror onde você tem a visão, onde você não vê o assassino e as pessoas morrem ao redor da outra, do sobrevivente, né? Mas é bem terror assim, que você não vê a entidade, mas você sabe que ela tá por causa do sino, tá ligado? Você fica... Sim. Aí no final você só tem... Você nem vê ela mesmo, você vê uma silhueta e o olho, e aquela luz do olho brilhando assim e a pessoa morre. Isso é interessante.
Velho, o The Unknown seria muito Enigma de Outro Mundo também. Não, o Dan não. Não, literalmente é o Enigma de Outro Mundo, velho. Ele é um ser que suga os É que, outros. velho, o irmão, tipo, você percebe ele falando errado. Só que velho. na gameplay, quando você vai tomando, ele vai aprendendo a falar. É um bagulho Pô, bizarro. outro terror medieval, velho. Os Gêmeos. Nossa, dá pra dar ali também. Os Gêmeos, nossa, perfeitamente terror medieval, porque é aquele negócio do feto. Não é feto, mas tipo, do bichinho dentro do corpo do irmão Sim. distorcido. Nossa. É aquele. Não é homozigoto, é aquele. É quando um gêmeo você literalmente absorve ele, seu corpo absorve. Sim. Eu esqueci o nome dessa porra. Não específico, mas, tipo, cara, daria muito fazer uma cor de terror mesmo. Ou, tipo assim, se quisesse, né, velho, e Dead by tem muita marcha pra isso também, você Sim. criar, além desse negócio dos assassinos, da história dos assassinos, você poder fazer várias histórias separadas e estendendo esse universo também, tá ligado? Que nem já fazem com as animações, de vez em quando eles soltam as animações, as lores estendidas, né? Você pegar, fazer vários contos, sem ser, tipo, curtindo mesmo, fazer vários contos de acontecimentos no universo da entidade, ela caçando as pessoas, você vê ela caçando todo mundo. Acho que a única personagem que ia ser uma merda é a brasileira, né? Porque essa aí. Que foda. Não, fizeram uma personagem gostosa, tá bom. Ponto. Eu fico, tá bom, né? Não vou reclamar, né? Fazer o quê? Nossa, agora que eu pensei, velho. Tem um Mind Flayer no jogo, e o Mind Flayer não é o Demagorgon. Não é o Vecna. Sim. É um Mind Flayer próprio mesmo, jogo que eu acho da hora, hein? Daria pra fazer um terror D&D. Nossa, um terror D&D, velho. Nossa, ia ser foda. Um terror estilo D&D. Nossa, ia ser muito bom, velho. Deixa eu chover. Agora chegou a chuva aqui. O V tá caladinho. Não Eu tô só- conhece. Ele tá só escutando. Mano, pra mim aqui, velho, falta 1, 2. Falta 2. E pra vocês aí, guys? Deixa eu ver, pra mim falta. Deixa eu ver. Ainda falta 1, 2, 3. Ah, não, não, é 3, 3, perdão, contei errado. Ah, então deixa para o próximo podcast, sim. A gente volta pro assunto. A gente até pega mais coisa depois. Aproveitando, vamos, já que é falando qualquer coisa, Ah. vamos mudar um pouco do tópico para não ficar imersivo. Ah. A gente vai pegar a seguinte, ó, a ideia, a gente vai pegar personagens de vários universos e debater como eles se dariam no universo de Frieren. O personagem desde o Nossa. seu início até o hipotético, tá ligado? O que vocês acham? Interessante, hein? Eu acho que não vai dar tempo, porque primeiro falta 4 para as 4, mas é uma Não. ideia para um próximo Já, podcast. já falei, vamos anotando ideias pra nós fazer. Tá? A gente junta quanto muito é tempo, vamos debater. Interessante, velho. Então, tem uma ideia que eu queria debater também, que é interessante, acho que também vai gostar. Eu já vou anotar já. Pra cobrar o Ju depois, senão ele não vai. Pode me cobrar, pode me cobrar. Mas, tipo assim, outra ideia interessante pra gente fazer é o quê? A gente debater também sobre criaturas SCP e backrooms. Entendeu? Ou daria. Uma Daria pra discussão dar. interessante, tá? Ela. Porque tem muita margem boa pra conversar. Sim. Tá? O que é interessante é a gente pegar essas criaturas e transportar elas pra uma mídia de terror. Tipo, como seria um filme dela. Ou, tipo, uma série dela, tá ligado? Com ela no meio. Tipo, como seria? Como que ela agiria? Entendeu? Como seria a história por trás disso? Isso é interessante, porque tipo, tem muita criatura ali, muita entidade em SCP e Backrooms. Cara, Sim. tá muito filmes fodas, histórias fodas, tá ligado? Pega, tipo, qualquer entidade da SCP, tipo o Doutor da Praga, cara, só ele em si já tem uma história muito boa pra adaptar. Sim. Outra ideia também que a gente pode falar, também, acho que até eu ia gostar bastante, hein? De como a gente faria um Devil May Cry 5. 5 não, um Devil May Cry 6. Como a gente faria a história do 6, hein? Essa daí vai dar uma discussão. Já deixa eu ir anotando já, peraí. Ideias para podcast.
Ai, ai. Ah, bem, guys, isso aí. Mas foi o episódio de hoje. A gente talvez. A gente não vai fazer toda semana o episódio, né? A gente vai, tipo, semana, talvez semana Até também porque, não. se bem que nesse mês eu tô mais livre, mas É. ainda assim não Mas- tem como. Tipo, uma coisa mais, tipo, episódico mesmo, tipo, pra não ficar toda hora só podcast aqui. Mas, tipo, daria pra fazer muita coisa. Até mandem ideias pra nós também, tá ligado? E outra, é um podcast, então, tipo, eu quase não mostro nada na tela. Eu mostrei algumas coisas na tela aqui pra ilustrar melhor, mas, tipo, cara, é só escutar a gente falar e tal. Então, tipo, já dei ideia, assim, se vocês querem que eu tivesse colocar uma música de fundo, porque eu deixei muito mais a voz crua mesmo, a gente falando bem, a coisa bem conversa mesmo, né? Do que a voz sua. Mas, tipo, cara, Sim. vão mandando ideias e tal, vai ser interessante. A gente vai fazer mais discussões aqui. Não só de jogos, mas, tipo, outras coisas também, tá ligado? Série, filme, essas bagaças, né? Sei lá, quando tipo, chega uma coisa interessante, a gente fala. Né? Tem muita coisa. Tipo, agora começou a ter programa de anime, né? Tipo, a gente não terminou no anime agora, né? Mas, tipo, Fate tá aí já começando ali. Freedom já tá no quarto episódio já também. Então, tipo, tem muita coisa pra discutir mais pra frente aí também. Então é isso aí, guys. Obrigado a todos aí, obrigado aos convidados. Querem dizer alguma coisa? Falou, guys. Até a próxima. Arios, Kito. Adiós. E lembre-se, velho, o demônio do rádio não se importa, então eu roubei o sujo dele. Então, sorri. Hashtag Alabucha. E é isso. Hashtag ela puxa.